Bom, boa tarde para quem ainda não falei. Bem-vindos aqui à nossa última aula do curso. Na verdade, é uma aula meio extra, né? Porque, na verdade, a 28 seria a última. Eu faço um overview, né? Vocês, que na verdade é a aula de hoje. Eu convido vocês a assistirem a aula 28, quem não assistiu ainda. Legal, pessoal. Então, vamos lá começar o que eu quero falar para vocês hoje. A aula de hoje, por que eu falei que é uma aula extra? Porque a ideia que eu quero fazer para vocês é ir além do curso. Né? O curso a gente deu uma visão geral de tudo, né? Vocês viram o machine learning embarcado, né? Ou o TinyML, ou machine learning embarcado. E nós vimos, de fato, os laboratórios cobriu 3 áreas, né? A área uma área de visão computacional, uma parte dela, né, que foi a parte de classificação de imagens, a parte de processamento de sinais complexos como áudio, né, que é um sinal do tempo bem ruidoso, e a gente viu como é que eu faço uma transformação disso em imagem, usando o que a gente usou na imagem para processar. E por último, a gente viu que nós vimos dois projetinhos, duas partes, né, que era tomando valores de um sinal de série temporal, né, time series, né, que saía de um acelerômetro, pode ser de acelerômetro, giroscópio, etc. Eu pego isso, transformo isso em dados tabulares e aí aplico dentro do meu processo. Posso pegar esses dados, aplicar um modelo de rede neural, né, que a gente usou, uma rede neural densa, né, forward, né, uma DNN, uma Dense Neural Network, para classificar sinais, né, para ver se eu estou aqui de movimento, ou mesmo para fazer clusterização usando um modelo tipo K-means, que é um modelo não supervisionado de machine learning. Tudo vocês fizeram no curso. Mas eu até citei na aula passada, na 28, vocês olham lá, existem, para completar, por exemplo, eu só mostrei para vocês um exemplo que vocês podem fazer, que eu dei um exemplo lá, que era de fazer coleta de vinho, e na verdade eu também usei, num paper que eu escrevi com a universidade na África, que era usando regressão linear, né? Para você, com regressão linear, você determinar valores, na verdade. Então, não é bem classificar por classes, mas ter um valor linear de saída. E com isso eu posso ter infinitas classes. Por isso que vocês viram que, nos nossos exemplos, eu trabalho com 2, 3, 4 classes estourando, porque quanto mais classes eu tenho, mais pesado é o meu modelo. Mas se ele é linear na saída, em teoria, podia ter infinitas classes. Se ele é um neurônio de saída, não um valor linear, né? Então, a regressão tem sua utilidade, principalmente se você vai trabalhar com muitas classes, a regressão é legal. Eu dou um exemplo lá, tem um exemplo lá de classificação de vinhos que eu só citei para vocês, né? E citei alguns outros projetos fora do que a gente viu no curso. Mas eu queria ir além de algumas coisas que a gente tem visto mais, que eu tenho visto mais recentemente, que eu tenho trabalhado mais recentemente, vamos dizer assim, nesse ano, né, para atualizar essa aula da 28. Então, a aula de hoje não é demonstração, é uma mostração só. Eu quero só mostrar para vocês, chamar a atenção de alguns projetos, para que depois vocês leiam com calma e trabalhem, eu fico à disposição de vocês, aí são ideias, de repente, para quem for fazer mais projetos, seguir com o TFG, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vindo aqui para a aula, né? Deixa eu ver se eu posso pôr o laser aqui na joia. Bom, então vamos indo além do que nós vimos aí. Eu não vou entrar em detalhes, vocês já viram, né? Eu queria só deixar claro aqui, a gente viu no curso o IA, Machine Learning é um subconjunto do IA, o Deep Learning é um tipo de Machine Learning, né? E quando eu falo de Edge AI, eu estou falando de tudo aquilo quando eu quero aplicar o modelos de inteligência artificial junto da onde o sinal é gerado. Eu posso pensar em 2 tipos. O Edge AI é tudo que eu faço na borda, quer dizer, não estou conectado com nada, né, tudo offline. E o TinyML é quando eu estou fazendo isso na borda, bem na borda, na ponta da ponta, né, como a gente costuma dizer aqui, né? Mas principalmente o grande lance é que eu trabalho com pequenos dispositivos e principalmente com baixa energia, né? Eu vou trabalhar com baterias, aquilo que vocês viram no curso, né? E quando eu falo em Edge AI, por exemplo, eu tenho um dispositivo, um celular, ele é um dispositivo de borda do Edge, mas ele não é Tiny porque a bateria dura pouco, não dura um dia, e dispositivos como o TinyML vão durar muito, né? Então a gente viu isso. A gente também viu durante o curso que quando eu falo do Edge AI, a gente
do Edge Machine Learning e tudo, né, eu tenho dois componentes, né? O Embedded Machine Learning, eu tenho a parte do Machine Learning e do Embedded. O Embedded tem a ver com hardware, e o Machine Learning é os algoritmos que eu estou usando. E aí eu posso ter, quer dizer, quando eu penso em termos de hardware, eu saio desde, se eu estou pensando em dispositivos com CPUs da ARM, né, que são Cortex, que é o tipo da CPU, então eu tenho Cortex M0, que é mais simplesinha, que tem no Arduino Pico, ou uma M4, que vocês usaram no curso aqui, né, ou no Arduino da série Pro, que já são Cortex M7, né, que tem tanto o Arduino Nicla quanto o Arduino Pro. Eu foro um pouco desse processo aqui, aparece o outro kit que vocês têm disponível, que é o ESP32S3, né, que alguns de vocês estão até utilizando no trabalho final, que na verdade ele sai fora dessa linha de Cortex M's aqui, que é da ARM, porque ele usa a CPU dele é uma CPU diferente, que não é feita de um fabricante chinês. Então sai um pouco desse conceito. Nós falamos isso durante o curso, né? Mas só lembrando para vocês que dentro desse universo do Edge Machine Learning, ou Edge AI, né, a gente considera também, por exemplo, as Raspberries, os celulares e umas Jetson Nano, ou Jetson Orion hoje em dia, que são da NVIDIA, que são muito parecidos com o mesmo processador, a mesma CPU, né? As CPUs aqui são muito parecidas, em geral são Cortex-A, né? Mas que nesse caso específico aqui, no caso das Jetson, eu tenho uma GPU acoplada. E hoje em dia eu tenho outras coisas que eu quero comentar um pouquinho de vocês no curso. Então, isso foi o que desvio do hardware. Quanto mais esse conjunto daqui para cá, é o que a gente chama de TinyML, porque eu uso baixa energia, né? Eu preciso de poucos miliamperes para operar, e quando eu estou aqui eu já vou para a área de ampere, vamos dizer assim, para mim poder operar esses caras aqui. Tá? Mas todos eles trabalham na borda. Né? E não só hardware, quanto software. Tem vários frameworks, né, para a gente trabalhar com TinyML. O que a gente usou durante o curso foi o TensorFlow da Google, né? E a gente viu que a gente treinava as coisas com o TensorFlow e depois a gente transformava isso, né? A gente convertia isso para o TensorFlow Lite, vocês fizeram um exercício com isso, né? E a gente fazia o deploy desse negócio. Jogava isso aí para a minha borda, né? Para o meu Edge, né? Que podia ser tanto para rodar isso em celulares, né? Quanto para mim rodar, por exemplo, usando Linux num Raspberry ou numa Jetson, por exemplo. Ou usando uma nova conversão, pegar esse TensorFlow Lite, esse modelo, e convertendo ele para TensorFlow Lite Micro, que é usando uma tecnologia que chama Fat Buffer, né? Só converter o modelo para uma linguagem, vamos dizer assim, que esses microcontroladores vão entender, né? E beleza, mas o modelo em si seria o mesmo modelo, só que são de maneiras diferentes. Então, dois conceitos. Eu tenho, com esse hardware, com esse software, eu consigo fazer o Embedded Machine Learning, né? Ou os dispositivos embarcados, né? O nome do nosso curso. Legal. Bacana. A primeira aplicação que eu queria comentar com vocês é a questão dos modelos de Computer Vision. Os dois modelos mais básicos de Computer Vision que a gente tem é classificação de imagem, que a gente explorou no curso, vocês fizeram exemplos, vocês fizeram laboratórios, né? Com classificação de imagem, é onde eu tenho cada imagem e eu tenho apenas um label. Eu só queria chamar a atenção de vocês que a gente não fez nenhum laboratório, mesmo porque é muito difícil com o nosso kit, apesar que é possível, vou comentar. Eu tenho uma outra classe super importante de classificação vamos dizer assim, de aplicações de Computer Vision, né, de visão computacional, que é o que a gente chama de Object Detection. Object Detection nada mais é do que eu tenho múltiplos labels, quer dizer, eu posso ter gatos e cachorros dentro de uma única imagem, e também eu posso ter o que a gente chama de Object Localization, que é onde que o objeto está localizado dentro da minha imagem. Em geral, eu tenho essa bounding box, né, que eu ponho nela. Só que esses modelos que fazem isso são muito intensos computacionalmente falando. Vocês imaginam que, na verdade, os modelos mais conhecidos, Mobilinet e SSD, por exemplo, que é muito utilizado, é como se você tem que fazer uma espécie de scanner, né, em toda a imagem, fazendo múltiplas classificações de imagens dentro disso daí, com múltiplas passagens. Então, eles são muito intensos. Um Raspberry funciona super bem com isso daí. Mas dispositivos nossos, como o kit do curso, ou o ESP32, por exemplo, seria muito difícil de utilizar.
Uma solução para isso é o que a gente chama, é o FOMO. No livro que eu sempre comento com vocês, que eu acabei colocando uns links, acho que inclusive uns links que acabaram quebrando aí durante, fomos mudando o livro, né? Mas eu aconselho vocês a ter sempre esse livro na mão, o link do livro, porque ele vai ser sempre atualizado. Aqui estão os links, se vocês entrarem no, tá atualizado. Aqui estão os laboratórios, né? Tanto com o Nicola Vision quanto do Xiao, né? Que fazem Object Detection. E utiliza um modelo diferente, que é um modelo que se chama FOMO. É um modelo que eu consigo rodar em dispositivos pequenos. Qual é a diferença? Eu queria só comentar rapidinho com vocês o que é esse FOMO. Tá? Se vocês olharem, eu vou mesclar algumas coisas dos dois projetos, independente, só vou pegar alguns highlights. Para você fazer um projeto com FOMO, o primeiro passo é igual vocês sempre fizeram. O que é? Capturar imagens. Como é que você vai fazer? Por exemplo, se eu quiser usar o ESP32, por exemplo, né, tanto uma ESP32 CAN ou o ESP32 S3, eu posso ir lá, por exemplo, no Arduino, eu vou lá na biblioteca do ESP32 e tem um programinha que chama Camera Web Server. Aí você vai lá, ele faz o quê? Ele consegue ler a câmera do dispositivo e eu consigo, por exemplo, gravar. E gravando imagem. Né? Se eu estou usando o kit, beleza, eu conecto o kit lá na Edge Impulse, que ele é compatível, eu consigo enxergar o que eu estou vendo e gravo lá. Isso vocês fizeram no curso. Mas se eu tenho dispositivos como os ESP, por exemplo, que não estão acoplados a um Edge Impulse da vida, eu posso vir aqui e usar esse é um exemplo de aplicação. Primeiro passo, eu capturo imagem como vocês sempre fizeram. Segundo passo, eu vou jogar essas imagens lá para um Edge Impulse da vida. Né? Só que aqui, quando vocês fizeram o projeto de classificação de imagem, cada imagem tinha um label, era facinho. Agora, quando você vai fazer um projeto de detecção de objetos, eu já tenho um problema, porque eu posso ter mais aqui, por exemplo, eu vou classificar sapos e laranja. Então, eu tenho múltiplos objetos e mais de uma classe dentro da imagem. Então, na verdade, eu vou precisar fazer um processo que chama labeling, né? Colocar labels nessa imagem. O Edge Impulse, eu consigo fazer isso no próprio Edge Impulse, quando você faz um projeto, para vocês seguirem lá o tutorial, vocês vão ver. Eu venho aqui, eu faço um bounding box em volta da minha imagem e digo, tá bom, o label disso aqui é fruta. Isso aqui eu faço um bounding box aqui, o label disso aqui é box. Quer dizer, você tem múltiplos objetos, você vai fazendo os labels e vai marcando. Tá? Então, no fim, você tem múltiplos objetos marcados. Beleza. Então, você tem uma outra ferramenta. Aí o processo depois é o mesmo. Eu vou lá, por exemplo, suponho aqui, eu estou pegando a imagem 96 por 96, igual vocês fizeram aí, né, para classificação. Só que aqui, em vez de ser classificação de imagem, eu vou colocar detecção de objetos. Certo? Aqui. Só que aí, dentro desse detecção de objetos, eu vou usar o que a gente chama de FOMO. Vamos só lembrar. O que vocês fizeram? O que nós aprendemos que nós vimos no curso? Nós usamos Transfer Learning, né? Transferência de aprendizado. Eu peguei um modelo, por exemplo, o Mobilinet V2, que foi treinado lá com o Imaginet, lembra que eu falei? São um monte, centenas de milhares de imagens. Eu treinei esse cara e no fim eu tenho lá gato, cachorro, papapá. No Transfer Learning, o que eu fiz? Eu peguei isso daqui, né? Vim para cá, se eu quiser classificar imagens, eu trago essas novas imagens para cá, uso o que foi feito anteriormente e depois eu faço uma classificação final, né? O classificador final, eu tiro fora a cabeça dele, que é o classificador, e faço uma nova classificação com isso aqui. Os caras da Edge Impulse sacaram e falaram, opa, quanto mais para dentro eu ando nos meus blocos de convolução, quanto mais a gente anda aqui para dentro, né? O meu tamanho vai ficando menor da imagem, né? Porque eu vou ficando muito mais, eu vou pegando com os features, lembra? No começo eu vou juntando o olho do gato, não sei o que, eu vou ficando mais profundo. Então eles falaram, vamos pegar então, em vez de pegar o classificador, se eu cortar isso aqui no meio do caminho, pegar o Mobilinet e cortar, o que eu vou fazer é, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem de 96 por 96. Se eu venho dividindo ela por causa dos max pooling, lembra? O max pooling, eu vou dividindo por 2,
Quando eu chego em 8 aqui, esses 96 por 96 dividido por 8 passam a ser, ó, 12 por 12. Eu tenho um grid de 12 por 12. E, na verdade, e eles vão ter ali já característica daqueles caras lá da frente. Se eu for até o fim, até o último, eu perco isso, mas no meio do caminho ainda consigo fazer. E aí, a única coisa que eu faço é uma espécie de pequena classificaçãozinha em cada um desses quadradinhos aqui de cima. Então, eu quadriculei, eu peguei esse quadradinho, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Opa! Aqui aparentemente tem, eu acho que aqui tem uma rodinha, tem uma rodinha, nada, nada, nada. Aqui tem um box. E aí, ele não sabe se tem, na cabeça dele, tá bom, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 10 box aqui, mas não é. Então, o que ele faz? Ele junta tudo isso e fala, ó, ele pega as coordenadas desses caras e acha um centroide aqui, um ponto central. Então, ele fala, olha, tem um box aqui, tem um box aqui, tem um box aqui, tem um box aqui. E como isso aqui é pequenininho, ele diminuiu, ele faz uma classificação de uma imagenzinha pequena, de 12 por 8, ele faz super rápido. Ele vai fazendo a classificação quadradinho, quadradinho, ele faz super rápido, não precisa muita memória, porque, lembra, nós vimos isso, né? O que gasta, o que fica pesado em termos de parâmetros, né? É a parte final do classificador, lembra da camadas densas que você põe no final para fazer a classificação? Isso aqui eu tiro fora, né? E aí eu consigo fazer uma espécie de detetor de objetos, que eu consigo saber, eu tenho 4 objetos aqui, qual objeto é, mas qual o centroide dele? Eu perco o bounding box. Mas a maioria das aplicações que eu preciso de detecção de objetos é contagem. Em muitos casos, eu quero saber até onde está na imagem, por exemplo, para seguir alguém, eu quero fazer um sistema de traqueamento. Mas se eu estou aqui e ele me traqueia meu rosto e me dá o centroide no meu nariz, a hora que eu andar, eu consigo seguir no meu nariz. Não preciso do bounding box. Eu vou ver quantos Marcelo tem aqui, quantas pessoas tem aqui. Eu vou, por exemplo, fazer um object detection de rostos. Eu tenho 2 pessoas aqui, ele vai pegar 2 rostos. Né? E perceberam? E a contagem não precisa dos bounding box. Então, por isso que o FOMO é bem legal. Apesar que eu notei na prática que ele tem bastante... Aí tem que trabalhar um pouquinho, tem muito falso positivo, falso negativo, usar quando você tem uma imagem. Mas funciona bem. Tá? E aí, beleza. Então, por exemplo, você pega uma câmera... Vocês, inclusive, vocês podem fazer um projeto e até testar com o teu celular, tá? Vocês vão ver que o celular vai mostrando aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então, mais para vocês saberem que é importante vocês terem isso daí. E para vocês fazerem o deploy, né, se vocês estão usando, por exemplo, um Nikla Vision, ou o próprio, se você fizer com Nano, existe o OpenMV, que é um IDE onde você consegue enxergar as coisas. Você consegue ver. Ele é específico para o hardware da OpenMV, que são câmeras que a OpenMV fabrica, ou para os Arduinos. Tá? O Nano, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas ele é feito para o Nikla e para o Portenta. Ou a própria Seed Studio, ele tem o que se chama Sensorcraft, aqui tem o... Tá? Que você pode... Um modelo que você desenvolve dentro do Edge Impulse, você consegue pegar o modelo TensorFlow Lite e carregar nesse SenseCraft aqui, né? É uma aplicação online, e você consegue, então, enxergar os teus objetos aqui, ó, e ele vai marcando, tá vendo? O bug, e aqui tá amarelinho, dá para ver, mas aí é fruit, né? E qual o 0,99, com 0,99, 0,97, tá? Então, ele faz um quadradinho, mais ou menos, onde está o centroide, tá? Então, porque depois ele já vem de lá. Então, para dar esse exemplo para vocês. E, obviamente, eu posso também fazer o deploy dentro do Arduino da vida. A única coisa é que isso aqui é minha, eu tirei uma foto de eu mirando as laranjas, mas vocês perceberam, quando vocês fizeram um projeto com o Nano, com o Arduino IDE, vocês mais ou menos tinham, como vocês usaram lá o Edge Impulse, mais ou menos vocês tinham que saber onde está. Né? Eu até vi um dos projetos de vocês aqui, né? Quer dizer, desculpa que agora não estou lembrando quem que fez, não sei se foi o Samuel, quem que fez, que colocou, abrir a caneta com tampa sem tampa, né? Uma pilot lá de para escrever na lousa, né? E aí eu vi que você marcou com 4 coisinhas lá, quer dizer, qual que é a posição? É exatamente como eu faço. Na minha mesa aqui eu tenho uns durex aqui, porque quando eu faço, porque em geral, se tiver uma câmera fixa, você olha, quando eu estou olhando, eu sei aonde vai estar o objeto, depois eu posso pôr. E aí é o que acontece aqui. Né? Quando eu faço o deploy, eu vou vir aqui, isso aqui está tendo... Eu botei aqui, tá vendo? Tenho 2 frutas. Uma hora ele perdeu, interessante que ele perdeu aqui, porque eu estava mexendo a câmera. Então você perde um pouco.
Mas ele vai pegar duas frutas, a probabilidade está aqui, e aqui estão as coordenadas da fruta, né? Onde é que está o ponto centroide, né? A altura e tal, e é o centroide dessa fruta, o centroide dessa fruta aqui. Tá bom? Então, era só uma mostração para vocês terem na cabeça que FOMO é uma aplicação bacana de detecção de objeto que eu posso aplicar para sistemas embarcados. Tá? Legal. Eu queria também passar rapidamente para vocês uma outra área que está crescendo muito, é a área do uso do que a gente chama de micro-NPUs, tá? de Neural Processing Unit, que com baixíssima energia. Tá? Então, se vocês olharem aqui o nosso, por exemplo, aqui estou pensando na ARM, tá? Se você pegar o ARM, o Cortex-M, por exemplo, nós estamos aqui, né? Aqui está o M4, tá, o M7, que são os NICLA, no nosso, eu posso vibração, pego o keyword spotting, né? Quando eu começo a subir, né, para valores, por exemplo, o Cortex M55 já são utilizados para visão, o M7 também eu já uso para visão também, né? E aí o que acontece? A ARM começou a desenvolver o que eles chamam, aqui está o Cortex-A, né, que já está lá já tem os celulares, o Raspberry, etc. Né? Mas o bacana é que tem uma coisa no meio desse caminho, que é o que eles fazem. Eles desenvolveram o que eles chamam de NPUs, por exemplo, um Ethos U55, tá aqui, ó. Né? Esse cara é um cara que ele funciona como se fosse uma GPU. Então, na verdade, ele faz a rede neural, né? Ele processa, ele faz a inferência por hardware no chip. E aí, quando ele está conectado junto com uma outra CPU normal, a CPU passa para ele para fazer o cálculo da rede neural. E ele aumenta pra caramba, vou mostrar para vocês, aumenta muito a velocidade. Vocês vão começar a ouvir muito falar de uma coisa que chama TOP, ou TOPS, Tera Operations per Second, né? Então, por exemplo, aqui são TOPS, quer dizer, quanto mais complicado é a minha aplicação de machine learning aqui, né? Maior é o número de tera operações, tera operações, né? Bilhões, na verdade, né? Tera é bilhões, né? Bilhões de operações por segundo que esse cara está fazendo. Então, por exemplo, um Ethos U55, ele chega até meio top. Aí já tem outros que é o U65, que vai de meio a um top. Eu tenho um U85, que vai de 1/4 a 4 tops. Eu estou aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, é um acelerador que acabou de sair para Raspberry. Ele vai para 13 tops, né? Quer dizer, 13 bilhões de operações por segundo. Quer dizer, o negócio assim vai explodindo. E eu posso aplicar, e é muito utilizado principalmente na área de visão, isso daí. Tá? Então, por exemplo, se vocês entrarem aqui, ó, tem esse link, eu publiquei há uns meses atrás, usando esse dispositivo, fazendo detecção de objetos, né, que é mais interessante, da classificação e detecção, mas usando esse novo dispositivo que foi lançado pela Seed Studio, e custa $15 isso daí, isso que é legal, gente. Aí tem um pouquinho mais da câmera, mas com 20 e poucos dólares, mais ou menos o mesmo preço do kitzinho aí do SP2 S3, você tem esse cara super poderoso, e o que ele tem, na verdade, ele tem um Cortex M55, que é superior ao M7, que usa lá nos Portenta, na linha Pro do Arduino, e ele ainda tem aqui dentro um Ethos U55, que faz o processamento disso daí. Né? E com isso, eu consigo fazer não só detecção de objeto ou classificação de imagem, gente. Eu consigo fazer, por exemplo, detecção de pose humana, que também é uma outra área legal para computer vision. Fazendo isso, fazer com Raspberry é beleza, é fácil, com celular e tudo. Mas nós vamos fazendo isso com esses dispositivos pequenos. São dispositivos que gastam tipo 150 miliwatts. Entendeu? É muito pouca energia que você gasta para fazer isso daí. Tá? E o processo é o mesmo. Né? Vocês, quando vão fazer um projeto com esses caras, com esse carinha, por exemplo, você vai definir o teu goal, vai gerar o teu dataset do jeito, usar as suas imagens, como vocês quiserem, vai fazer o pré-processamento, quer dizer, vai ter que cortar a imagem, etc. Né? Vai treinar, vai testar. E aqui qual é a diferença? Quando eu parei e gerei aqui o modelo, se você vai na Edimpulse, se você gera qualquer projeto, você vai lá, quando você tem a tua parte principal, a tua primeira página lá, né, do projeto da Edimpulse, você consegue ir lá e você vê que tem os teus dados e tem os modelos que você gerou no projeto. Você vai ver lá
todos, se você voltar no último projeto que vocês fizeram aí, olhem lá que vocês vão ver, tem lá o projetinho lá de vocês, sei lá, classificação de alguma coisa, ponto TF-Lite, né? E, às vezes eles põem como light só também, pode ser TF-Lite ou ponto light, né? Então isso aqui, beleza, isso aqui você faz normal, é o projeto normal. A única diferença é que eu vou pegar aqui, vou aplicar vou usar uma função, né, de conversão desse cara, uma coisa que chama vela, é só uma conversão para que ele possa ser lido e vamos dizer assim, que o modelo vai poder usar, eu estou avisando para o modelo que ele vai poder usar a unidade neural, o U55, sabe? E aí eu venho e faço o deploy, por exemplo, usando aquele SenseCraft que eu comentei. Tá? Então, de novo, como eu falei, é uma mostração para vocês saberem o que existe. Entra no link, segue o projeto, vocês vão ver. E vocês podem pedir para o professor Zé Alberto aí, que quem quiser depois do curso mesmo, pegar um kit, nós temos 10 kits que eu doei, inclusive eu consegui os kits, juntei aqui, consegui da Edge Impulse 10 kits, comprei aqui umas cabo e tal, e doei para o laboratório da Unifei. E aí vocês podem, de repente, fazer projetinhos e consegue legal, com o pequenininho lá, né? Só para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação. Por exemplo, olha, peguei, por exemplo, classificação de imagens, né? Classifiquei aqui o meu periquito do Palmeiras, que levou uma surra ontem, né? De um robô, tá vendo? E aí, por exemplo, se eu usar uma ESP-CAM, que muitos de vocês conhecem, alguns já usaram, fazer uma classificação de imagem com ela, a CPU é uma extensa, né? Da LX6, né? Ele tem a velocidade de 1.5 frames por segundo, né? Se eu usar o Xiao, na verdade, né? O CEO o Eric Pans, que é o CEO da Seed Studio, eu encontrei com ele na Itália ano passado, ele falou, Marcelo, é Xiao, né? Quer dizer tiny, quer dizer pequeno em chinês. Xiao. O Xiao SP2 S3, por exemplo, deu 7 frames por segundo, quer dizer, uma latência de 142. Olha só, bem legal, 5 vezes mais rápido, isso por causa do processador aqui. E ele tem mais memória, né? Esse cara aqui tem 500 kilobytes, esse aqui tem 8 megabytes, porque ele tem uma PSRAM externa, né? Aí o Nicla Vision, que já é um ARM M7 com 1 mega de RAM, tem o dobro da frequência de clock, eu já subo para quase 12 frames por segundo, né? O Portenta, que é mais ou menos igual, né, um pouquinho melhor, 12 frames por segundo. E quando eu fiz o mesmo classificação de imagens usando o Grove Vision, que tem esse Ethos U55, que é esse acelerador, foi para 167 frames por segundo. Quer dizer, 15 vezes mais rápido que esse cara aqui, né? Perceberam? Sei lá quantas vezes, 25 vezes mais que o Xiao aqui. Então, quer dizer, é legal, quer dizer, essa coisa fica uma coisa, dá para mim fazer projetos de computação de imagem, né? Muito, muito poderosos. Legal? Nessa linha, eu queria também chamar a atenção de vocês, até de colega da turma de vocês que está trabalhando com outro modelo, que hoje o estado da arte para fazer... O FOMO, então, eu consigo fazer detecção de objeto bem legal, mas o estado da arte de detecção de objeto é com um modelo que se chama YOLO, né? You only see once, quer dizer, uma coisa, you only look once, quer dizer, ele é um modelo que, em vez de ele ficar fazendo varreduras, ele pega tudo, ele pega a imagem como um todo. Então, em teoria, ele é super preciso, muito rápido para os padrões, mas são modelos maiores, são mais pesados, né? Então, eu não consigo rodar. Quer dizer, no ESP32 S3 eu rodo YOLO, alguns YOLOs ali, modelos menores do YOLO, o menorzinho dele, eu consigo rodar, mas ele ainda vai ser bem lento. O ideal é usar um Raspberry para cima, para rodar YOLO. Tá? E aí, uma biblioteca bem legal para trabalhar com YOLO, quando vocês quiserem brincar com isso, é a Ultralytics. Inclusive, eu consigo fazer, essa biblioteca me permite não só detectar objetos, mas me permite classificar, segmentar, tá vendo? Eu consigo pegar todos os pixels de cada um dos objetos, tá? Eu consigo fazer, além de detectar, eu consigo traquear, quer dizer, ou seja, num vídeo, entre um frame e outro, o carro que está no frame 1, eu consigo saber que é o mesmo carro no frame 2, então eu consigo saber que o carro se moveu, eu consigo fazer traqueamento dos sinais. E o pose, que é você ter, na verdade, você vê as juntas das pessoas, né? Eu já tinha trabalhado com isso aqui com o Raspberry,
Mas, inclusive, eu testei agora com dispositivo, com esse dispositivinho aqui, né, que eu comentei, que usa o ARM, né, e funcionou super bem, inclusive com pose. Se vocês entrarem lá na minha aplicação, eu mostro para vocês, tá? Aí eu publiquei, na verdade nós publicamos, o professor Zé Alberto, o Anderson e eu, e a gente publicou um projetinho aqui, que é mais ou menos só o começo do que a gente tem feito aí com o Raspberry para contar abelhas. Então a gente está querendo fazer o quê? Eu pegar a imagem das abelhas, o Zé Anderson, que é colega de vocês da turma, está montando o dataset, né? Um dos trabalhos dele do mestrado aí vai ser montar esse dataset em colmeia de verdade. E aí a gente quer pegar aqui e contar as abelhas, saber quantas abelhas estão entrando, saindo aqui do objeto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou com a câmera contar as abelhas, vou aproveitar e pegar outros sensores, já que eu vou usar um Raspberry pequenininho, vou usar um Raspberry Zero, né? Que ele não gasta muita energia, até bem, quer dizer, gasta muito mais energia, ele chega a mais de ampere, né? Eu vou precisar de 1,5 ampere, nós fizemos cálculos aí bem rapidinho. Quer dizer, não poderia usar uma bateria de pilha, alguma coisa assim. Mas é super fácil de usar um sisteminha, né, umas plaquinhas solares para pegar esse cara. E aí eu vou lá, posso pegar a temperatura ambiente, pegar a umidade, jogo aqui, vou contando as abelhas e vou guardando num dataset. Por exemplo, consigo, então, monitorar o que está acontecendo. E o legal, e vamos dizer assim, no projeto, quero mostrar para vocês que uma da parte mais complicada quando você faz um projeto de detecção de objeto é você fazer o label, né? Imagina, eu estou indo lá 40 abelhas numa imagem, lá no Edge Impulse, você ficar botando as caixinhas uma em volta da outra, é muito difícil. Aí existem ferramentas, como essa que chama da RoboFlow, se vocês lá no tutorial mostra, que você consegue vir aqui, eu quero fazer uma detecção de objetos, né? Aí eu venho, isso daqui, então, ele me deixa, eu tenho uma abelha aqui, ó, tem umas abelhas aqui. Ele me deixa montar um bounding box aqui. Primeiro, na verdade, ele tem ferramentas que a primeira coisa que eu faço, ó, tenta fazer automático. Ele tenta te achar primeiro. Você define umas 4 para ele, e ele dá uma primeira passada. Ele consegue achar a maioria. Aí você vai lá, bacana. Aí ele achou a maioria, se faltou uma, eu vou lá e marco ela. Então, são ferramentas, uma ferramenta grátis, você consegue usar na internet, que ajuda pra caramba para você fazer o label, né, o labeling dessas imagens. Então chama RoboFlow, né? E eles estão inclusive totalmente compatíveis para trabalhar com Ultralytics, e eu consigo depois treinar. O treinamento que a gente faz do YOLO, você pode, tem um modelo disponível lá na Edge Impulse, você pode pegar uma vez que você tem as imagens daqui, você tem elas com o label, eu posso subir tudo no Edge Impulse, e a hora que chegar no Object Detection, em vez do Foam, eu posso, quero o YOLO versão 5 que está disponível lá. Então, você pode fazer. Ou eu posso vir e rodar isso daqui num Google Colab da vida. Então é legal que a Ultralytics tem as funções lá, super fácil, tá? Eu consigo fazer todo o treinamento e no final eu vou ficar com o modelo pronto. Tem o modelo pronto, eu posso voltar lá com esse modelo, carregar o modelo aqui dentro do meu Raspberry e vou ter o resultado. Tá? Então, uma vez que eu tenho os dados crus, né? O dado das minhas imagens, eu faço o data labeling pelo RoboFlow, treino esse modelo usando as funções das bibliotecas da Ultralytics, que na verdade embaixo dela ela usa PyTorch, não é TensorFlow, é PyTorch, que é primo são muito parecidos, são muito bons, os dois são muito bons, os melhores frameworks para machine learning, para deep learning que a gente tem hoje, né? O TensorFlow, que é da Google, e o PyTorch, que é da Meta, tá? E aí eu vou lá e faço a inferência desse cara, eu faço a inferência dele lá na minha RASP. Inclusive, da mesma maneira que quando a gente treina, né, com o TensorFlow, e aí eu faço aquela conversão por TensorFlow Lite, para ele rodar bem mais rápido, existe uma biblioteca que é o NCNN, tá? NCNN, que ele faz a mesma função. E aliás, eu posso usar, inclusive, eu posso rodar tudo aqui, depois que eu treinei aqui, eu posso converter para TensorFlow Lite. Só que existe uma biblioteca específica para ser trabalhada com YOLO, que é o NCNN, que ele é menor ainda, ele consegue ficar com um modelo menor que o TensorFlow Lite, né? E muito rápido, com uma excelente qualidade, né? E a gente viu que, por exemplo, impressionante, quase não perde nada. E tudo isso que a gente rodou, os testes que a gente fez para rodar no
nesse carinha pequenininho aqui, ó, que é o como é que fala? O Raspberry Zero, né? Esse é o Raspberry Zero. Esse aqui é um Raspberry, esse é o grandão, esse aqui é o normal, esse é um Raspberry 5, né? Mas esse aqui é o Zero. Ele, assim, usando o menu, porque o YOLO tem vários modelos, tem o Mini, o Small, o Large e tal. E eu pegando o menorzinho deles e ainda fazendo essa conversão, é impressionante como ele é muito bom. Então, é uma dica legal para vocês. Eu acho que quando você vai fazer detecção de objeto, é uma opção que vocês vão ter. E de repente eu quero fazer uma coisa muito precisa, que nem o Anderson está fazendo no projeto de detecção de abelha, muitas abelhas, né? Eu vou precisar de imagem de 640 por 640, esse é outro detalhe. O modelo fica muito pesado, né? E se eu baixar para 96 por 96, que conseguiria colocar dentro de um dispositivo menor, mesmo com YOLO, né, a qualidade eu vou perder muita qualidade. Então, o melhor que eu faço é eu pego uma imagem maior, uso o menor modelo do YOLO, faço essa redução e consigo rodar isso num dispositivo um pouquinho maior, por exemplo, que é uma Raspberry dessa daqui, que é muito barata, quer dizer, uma Raspberry dessa aqui custa $10, né? Em termos de preço, até ela é muito parecida com os outros dispositivos que a gente está usando aí. Só que, vamos dizer assim, tem que lembrar que ela gasta mais energia. Esse é o ponto, né? Eu não vou, se eu botar uma bateria nela, vamos dizer assim, a bateria vai se esgotar muito rápido. Imagina, quase um celular. Então teria que, talvez, se for ficar num campo, um projeto. Se é um projeto dentro de uma empresa, dentro de um laboratório, não tem problema, né? Qualquer carregadorzinho aí, carregadorzinho simplesinho de celular, dá um watt e meio, 1,5 ampere lá, né? Boto lá, funciona, que é uma maravilha, né? Mas se eu vou fazer no campo, que nem o Anderson, por exemplo, ele vai ter que, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer uma plaquinha solar, que é tranquilo também para essa quantidade de energia. Então opções que vocês vão ter quando vocês forem fazer os ED, aí já é um ED-ML, né? Eu estou pegando um modelo de inteligência artificial e aplicando na borda, beleza, vai ser todo offline, mas eu vou gastar um pouco mais de energia, por isso que eu não chamo mais de TIM-ML, tá bom? Então, olha, com isso eu quis dar esse panorama para vocês, um overview, né? Como é que está o mundo, quer dizer, para onde vocês também vão dentro desse mundo do mundo do Edge aí, em outros modelos de visão computacional, né? Computer Vision, certo? Legal. O próximo modelo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é um modelo que chama LSTM, tá? Se vocês forem lembrar lá do começo, né? Lá do começo das primeiras aulas nossas do curso, e alguns de vocês que já fizeram curso de IA também aí na Unifei, vocês viram, né? Tem aquele Zoo, né? Lembra? Zoo, né? Eu tenho vários modelos, lembra? A gente tem modelos, eu saio de modelos super simples, né? Eu tenho lá o modelo mais básico que eu tenho, são os modelos Full Connected, né? Full Connected NN ou DNN, Dense Neural Network, ou Full Connected Neural Network, que são modelos de Deep Learning, onde todos os neurônios estão conectados a todos os neurônios. Foi o que a gente usou no projeto lá de classificar movimento, né? Eu diria que são os modelos mais simples que a gente tem. Aí nós vimos modelos que são modelos convolucionais que nós usamos para imagem, que na verdade o que eu faço? Eu vou escaneando a imagem aqui, né? E vou extraindo features das imagens, vou passando filtros aqui, né? Vou tirando, e o que eu vou fazer depois é classificar no final os features dessa imagem, né? E não a imagem em si. Eu perco a distribuição macro, por isso que eu perco os building blocks. Mas quando eu corto no meio aqui para fazer o foam, eu consigo resgatar. Esses são os modelos mais comuns, mas tem uma terceira classe de modelos que a gente não citou no nosso curso, porque até pouco tempo você não usava isso em TinyML, que são as redes neurais, são as redes neurais recorrentes, as RNNs. A única diferença que você tinha da tua rede neural que a gente tinha, antes eu tinha um neurônio, conecta um neurônio e assim vai lá para frente. Aqui agora, na verdade, assim, de uma maneira bem simplista, aqui lembra, esse neurônio conecta com esse, que conecta com esse. Imagina a rede neural, esse neurônio ele conecta não só com o da frente, mas conecta com o do lado dele também. E aí com o do lado também. Então eu começo a ter, na verdade, eles começam a se conversar entre si, né? E qual que é a ideia? Eu tenho uma visão maior dos meus dados. Eu vou de uma sequência de dados. Então a primeira aplicação que redes neurais foram utilizadas foi para, vamos dizer assim, detectar palavras. Né? Foi usado para mim usar em redes, eram aplicações, eu chegava e dizia lá,
Eu gosto de, ele dizia sorvete, quer dizer, imaginava qual seria a próxima palavra disso aí, no fundo, que na verdade vai fazer, no comecinho, até na verdade vai aprender as próximas, qual seria, qual a probabilidade de ser as próximas letras. Mesmo processo. Puxa vida, como é? Vamos assim, eu gosto de sorvete, mas por que seria sorvete? Vamos mais real. Vou pegar tudo que, vocês vão pegar tudo que já escrevi na vida, todos meus textos de comida, que alguma vez na vida, que eu não faço mais isso, mas já no passado publicava nos Facebook da vida, eu comendo A, ou B ou C. Se você juntar tudo isso daí, pegar todos os textos e botar isso num modelo para ler isso daí tudo, se no final você falar assim, o Marcelo gosta de, vai sair vinho, pizza, perceberam? Né? Com probabilidade, vai sair probabilidades de gosto aí, né? Então, vamos dizer assim, né? Sei lá, probabilidade que eu goste de quiabo, vai ser mais baixo, né? Tipo de umas coisas assim, se bem que um quiabozinho bem feito aí em Minas, a pessoa faz uns quiabos com carne moída, que é maravilhoso, mas assim, o normal, né? Uma salada de quiabo, não vai sair bem baixo. Mas o modelo vai saber porque treinou. E ele vai aprender, e eu não consigo, eu tive que entrar com palavras, ou dividir a palavra em letras, e cada letra ia para um neurônio. E aí, na verdade, ele tem que ter uma conexão entre eles, né? Na verdade, então eu estou pensando nisso, essa palavra fica mais fácil, né? Que eu vou juntando. Aliás, só para comentar com vocês, há uns, sei lá, 5 ou 6 anos atrás, nem lembro mais, eu fiz quando eu aprendi esse negócio de redes neurais, cara, isso foi antes dos LLMs, dos chat GPT da vida. Tudo era trabalhado, o RNN que você trabalhava para fazer, para tentar fazer tradução, para tentar pegar um texto, resumir o texto, interpretação de texto. Você usava os RNNs, né? Ou GRU, que GRU é apenas um tipo de modelo de RNN, né? Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um modelo que chamava um modelo de um robô escritor. Eu chamei ele na época do Machado Bot. Por que eu chamei Machado Bot? Cara, eu fui lá na Projeto Gutenberg, peguei 7 livros do Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Papéis Avulsos, A Mão e a Luva, Isaí Jacó, Memorial de Aires. Inclusive peguei o que está no Projeto Gutenberg, que é em texto, e que era o original dele, que ele escreveu com português do século XIX. Pode ver, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá STH. Tá vendo? Como é o póstumas aqui, né? Aí eu peguei esse cara, né? Levei isso daí, desenvolvi o modelo, né? Peguei esses 7 livros, tirei olhei todas as palavras que ele usava, na verdade, peguei isso em letras, né? E usei um processo que chama embedding, quer dizer, transformar essas palavras todas em números, em vetores, né? E o que eu fiz? Fiz uma classificação desses caras, mas aí eu pegava, na verdade, não uma letrinha, outra letrinha, não, eu pegava uma frase. Você pegava 120 caracteres, mais ou menos, que dava mais ou menos uma frase, né? E aí eu fiz esse modelo, peguei esse modelo, essa foi a entrada, quer dizer, eram esses chunks que a gente fala, não? Esse BAT, esse grupo de sentenças dos 7 livros do Machado de Assis, né? Então, eu acho que dá até para ver aqui, ó. Aí eu vim aqui, ó, isso aqui isso aqui é o meu, se vocês o notebook tá aí, se vocês quiserem brincar, já é antigo, bem, mas cara, eu vim aqui, ó, Keras, modelo sequencial, LSD, blá, blá, e aí eu vim aqui, ó, fui pegando, carreguei os livros aqui, ó, Casmurro, Mão e a Luva, Memória, carreguei todos os livros, tá? Esses livros tinham aqui ó, o tamanho do livro em byte aqui, ó, esses livros tinham 2.4 mega, nem era muito, né? 2.4 mega era todos esses livros com milhares e milhares de palavras, né? Peguei um pedacinho aqui e fui andando, pessoal. Fui ver todas as letras que tinha, fui processando, fui fazendo uma relação entre... Para cada letra que eu uso aqui, eu fui gerando um número para fazer uma equivalência, né? Tá? Depois, então, eu fui transformando cada palavra em caracteres em números, e aí eu fui programando isso da mesma maneira que vocês fizeram. Tá? Só que a hora que eu cheguei no modelo, eu fui pegando os pedaços aqui, ó, né? Fui pegando os pedaços, né? Aqui está escrito, ó, aqui do bairro que eu conheço de vista, de chapéu, cumprimentou-me, é isso aqui. Esse outro pedaço, e aí vai, né? Aí eu criei um modelo, tá? Ele é um modelo, olha só, ele é um modelo que eu uso, então, esse GRU, que é um tipo de RNN ou de LSM,
mais simples até, é um modelo só, né? Em vez de você usar lá, né, um modelo, um CNN convolucional, eu chamei de GRU aqui. Mas olha um ponto. Esse modelo, usando 128 neurônios aqui, ele me dá 3,5 milhões de parâmetros. Né? Treinei o modelo aqui, fui treinando o modelo, né? E no fim, o que eu quis no final? Eu dava uma palavra para ele, um seed que a gente fala, né? Uma semente, e ele sai escrevendo. A partir da palavra, eu escrevi casmurro. Dei para ele, pá! Ele começa a escrever. Casmurro 3, olha só, ele conseguiu, veja bem, porque eu entrei com 120 caracteres, quer dizer, eu entrei com assim, alguns tokens, né? Só que aí eu estou falando em caracteres, esse cara, e eu fui alimentando tudo isso, ele aprendeu como é que era a estrutura de uma frase, um parágrafo, que de vez em quando tem ponto, quando tem ponto, tem que. Quando tem um ponto, eu tenho que começar com uma letra maiúscula, o nome de pessoas começa com letra maiúscula. Aí os capítulos do livro do Machado tem título, ainda o título é maior. Olha que interessante. Os números dos capítulos em algarismo romano. E ele foi escrevendo, Pedro e Paulo viu, delimentei, blá, 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 que bem passa em Aurora, provavelmente o que foi por isso, não me lembra, blá, blá, blá. Você vai começar a ler e fala, nossa, ele está escrevendo que nem ele está escrevendo igual o Machado de Assis, né? É interessante, eu peguei um exemplo aqui, né? A missa de Coupé e um presente, o governo devia caçar aqui, porque está século passado, logo no papel, a morte do autor Deus me disse, não diga que não. Se eu tivesse a intenção de um propósito, palha acudiu a mulher, não havia nada. Meu, só que se você for prestar atenção, não tem A com B aqui. Parece político falando lá em Brasília. Uma coisa não cruza com a outra, né? Mas tem o sabor do Machado de Assis, perceberam? Que legal. Meu, esse é o princípio dos LLM da vida, do ChatGPT da vida. Só que em vez de usar 7 livros para fazer um treinamento, e aqui um modelo pequeno, que eu usei um modelo tipo RNN, no caso, né, um GRU, eles vão usar uma coisa chamada Transformer, eu vou comentar com vocês hoje. Um pouquinho, só para dar uma ideia. Mas olha que bacana. Vocês podem usar esse modelo, botar outros livros aqui e fazer. É legal, para brincar, quem quiser gostar. Por exemplo, eu me inspirei num projeto que fez isso com Shakespeare. Abaixou lá do projeto Gutenberg todos os livros do Shakespeare e fez isso. E aí vocês podem fazer, é legal. Já vi gente fazendo discurso de político, pega um discurso pega todos os discursos do Kennedy, sei lá, ou do Brasil, né? Sei lá, do Fernando Henrique Cardoso, do Getúlio Vargas, que você tem na internet, sei lá, você pega aí todos os discursos e faz ele virar um discurseiro. De novo, como o modelo é pequeno, ele não vai fazer muita coerência. Se é um discurso político, beleza, que vai ser mais ou menos assim mesmo, né? Mas vai ter aquele sabor. É muito legal, só para vocês terem uma ideia, né? Mas legal. Então, o RNN é isso que eu comentei. Quer dizer, o RNN, então, nada mais é, né, do que eu falo. Eu pego o meu modelo e, na verdade, eu passo de um para o outro, né? Para mim guardar essa coisa do tempo. Só que esse modelo mais simples, que é o RNN, o GRU, para palavras tudo bem. Mas ele tem um problema, que tem um problema quando você vai com os. Eu não vou entrar em detalhe, mas existe um. Quando você tem a sequência muito grande, começa a ficar com maior, aumentar muito a sequência dos dados, eu começo a ter um problema com esses modelos. Aí o pessoal criou um negócio de memórias, aí ele criou bota umas memóriazinhas, que na verdade é uns lates, né? Guarda os bits ali dentro, né? Por um tempo. E por causa dessas memórias, eu não vou entrar na explicação do como é que funciona, mas interessa que esse modelo que se chama LSTM, esse bloco que se chama LSTM, ele consegue fazer o quê? Ele consegue guardar sequência, sem perder informação. Ele começa a aprender com o tempo. Aí eu posso aplicar isso para séries de tempo. Tá? Então, por exemplo, esse é um projeto que eu publiquei há pouco tempo, depois vocês dão uma olhada em detalhe. Né? O que eu fiz nesse projeto? Né? Eu peguei, por exemplo, todos os dados dos últimos 15 anos aqui onde eu moro, na cidade de Lobarnetière. Até eu fiz a mesma coisa com Itajubá. Então eu estava discutindo com o professor Zé Alberto, nós trocamos uma ideia desse projeto na época. Eu fiz a mesma coisa, fui lá no World Weather Online, você se inscreve grátis, pode funcionar por não sei quanto tempo lá grátis para você. Nessa hora eu baixei um monte de coisa, né? E aí eu baixei, por exemplo, todo o que aconteceu em Itajubá, toda a variação de temperatura, pressão, chuva, né, o V de Itajubá dos últimos 20 anos. Né? Preparo esses dados, arrumo eles, vou mostrar rapidinho, faço
converto isso e faço o deploy. E o legal é que é o seguinte, nesse projeto, é isso que também chama a atenção de vocês, que além de eu treinar isso aí, né? Fazer o treinamento usando LSTM, porque eu quero usar redes temporais, eu depois fiz o deploy dele, tudo isso no notebook. Eu não fui lá para usar o... Eu fiz tudo usando um Colab, né? Trabalhei tudo dentro do Colab, eu não usei o Edge Impulse para fazer o treinamento. Por quê? Por exemplo, se você for lá no Edge Impulse, para quem já foi brincar lá, eu não tenho disponível o modelo LSTM. Então, o que eu tive que fazer? Eu trabalhei fora com o modelo, treinei fora, igualzinho a gente treina qualquer outra coisa que nós fizemos aí de convolução. Peguei o modelo pronto, né, o modelo que eu tinha gerado aqui, e só pedi para o Edge Impulse, me converte isso daqui num ponto zip lá, uma biblioteca do Arduino. E eu vim aqui, pum, e fiz o deploy num S32, S3, né? Beleza. E aí eu entro com meus sensores de temperatura, umidade, pressão, e o que eu queria era predizer a temperatura futura, tá? Então, então isso foi o que eu fiz. Qual que é o lance quando eu trabalho com tempo, com essa série de tempo? É um pouco parecido com o que a gente fez lá quando eu pegava os acelerômetros, lembra? E rodava uma janela. Só que aqui, o que eu estou fazendo, eu estou rodando, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um tempão, esse pedaço aqui deve ter 1 mês de dados aqui da cidade. Eu vim aqui, peguei fixei aqui 1 semana de dados. Então tem vários ciclos, ó, 1 semana dos dados de temperatura, de umidade, pressão, chuva, índice ultravioleta, velocidade do vento, direção do vento. Pego todos esses dados, extraio 1 semana desses dados e gero o meu um data point, um data pointzinho, né? Como se fosse uma imagem, quando vocês fizeram classificação de imagem, uma imagem, esse pedaço aqui. Aí esse pedaço, eu vou entrar no meu modelo STM e o que eu quero que ele vou fazer? Ele vai me projetar, ou ele vai me dizer, ele vai me deduzir, né, como se fosse ele vai fazer inferência, né? Ele vai lá na frente, qual que é a temperatura, por exemplo, 6 horas no futuro. Então eu vou saber o que vai acontecer no dia seguinte. Podia fazer 2 dias, né? Aí qual que é o que diferencia do que vocês fizeram até hoje? Quando a gente foi, por exemplo, nós fomos lá, acelerômetro funcionou, eu catei tudo, fui cortando pedacinhos, lembram? Gerei dados, subi isso no Edge Impulse e falei, ó, tiro 20% disso aí para fazer teste. A hora que eu peguei os dados e fui fazer o treinamento, né? O próprio Edge Impulse, você define lá, ele tirou mais 20 para fazer a validação durante as épocas, né? Durante o treinamento. Quando eu estou trabalhando com série de tempo, a única coisa que vai ser diferente. Então, imagina que aqui vamos pegar a temperatura, né? Eu tenho a temperatura aqui, ó. Eu tenho a temperatura aqui, estão, sei lá, 10 anos de temperatura aqui, tá? Aí eu vou pegar tudo que eu vou estar vindo aqui, os meus dados de treinamento, aí eu venho aqui, separo um pedaço para validação e separo um pedaço para teste, depois que eu não vou treinar, mas que está na sequência. Eu não posso pegar um pedaço de trás ou misturar tudo, porque agora, se a temperatura sobe ou a temperatura desce, é importante. Então, a temperatura foi subindo durante o dia, a umidade desceu. Perceberam? Eu vou ter que ver durante um ciclo o que aconteceu entre uma variável com a outra variável, com esses features de entrada. E não existe uma relação entre eles. E eu tenho que manter essa temporalidade. Quer dizer, eu não posso perder essa coisa do tempo. Tá? Na hora que eu for treinar isso, o treinamento é igual vocês fizeram até hoje. Tá? Exatamente, não muda nada do que vocês fizeram nos outros projetos, voltando até que nós fizemos lá atrás, no começo, sem a Edge Impulse, lembra? O que você fazia? Eu vinha lá, preparava os dados, aí eu venho aqui, ó, defino o modelo sequencial. Em vez de ser um CNN, né, um convolucional aqui, né, um bloco, um dense convolucional, eu pego um bloquinho que chama LSTN 28, aqui está o meus números de steps, que é o tamanho lá, no caso, 128 steps que dava a minha semana, né, o shape da minha entrada, que na verdade é a quantidade de sensores que eu tinha ali, faço o LSTM, né, e depois passo por um dense final, que é um neurônio, como se fosse para fazer regressão dos primeiros. Lembra? Nós fizemos para casa lá. Então,
dizer, é muito parecido. Naquele projeto da casa de Boston, aqui a gente tinha, em vez de LSTN, eu tinha um DNN, né? Um Dance simples. Só que aqui eu uso um LSTN porque ele vai ter uma relação entre os neurônios internos. Ele vai guardar a relação entre os features. Vou compilar o bicho, vou fazer o fit, ele vai calcular aqui, faço a predição normal, faço a conversão, vou converter ele, TensorFlow Lite, vou converter ele, igual vocês fizeram quando vocês fizeram lá do senoide, né? Fizeram que a Edge Impulse faz para a gente lá dentro, mas vocês fizeram a parte para vocês saberem como funciona. Vocês usariam essa conversão, e essa conversão que eu salvei aqui, esse modelo que foi convertido, o que eu vou fazer? Eu pego, então, o modelo que eu gerei no TensorFlow, que está aqui, que é o modelo já convertido para TensorFlow Lite, venho para a Edge Impulse, rodo uma biblioteca dela, vou import Edge Impulse, tem que instalar essa bibliotecazinha, igual você instala qualquer biblioteca lá em Python, e ele me faz o quê? A saída dele vai gerar um LSTM float model.zip, no caso. Inclusive, uma coisa que eu observei, nesse caso desse projeto, por exemplo, o LSTM com int 8 não estava funcionando. Tá? Então ele está funcionando só com o float 32. Então a memória fica maior. Mas que no meu caso não teve problema, porque quando eu rodei isso aqui quando eu fui rodar, então eu fui fazer um teste, né, final, né, eu vi o seguinte, ó, aí eu peguei um dado de aí seria um dado novo, né, que são os 1176 features, que é os 7 sensores mais 168 steps, que como eu estou pegando são dados horários, né, em geral, quando você pega dados atmosféricos, eles vão dar em hora, quanto choveu nessa hora, qual a temperatura média da hora, então são dados médios. Eu vou entrar com esses dados aqui, que dão 1176 features, entro no meu modelo, e o modelo vai me dar a saída aqui. A saída vai dizer, olha, o valor é 0,36. Como eu normalizo, tem uma coisa, como esses dados são todos diferentes, tamanhos diferentes, lembra que nós fizemos na casa de Boston e tudo? Eu normalizo esses dados, tá certo? Aí, quando eu peguei o dado final aqui, eu vou ter que desnormalizar ele, então esse 0,36, na verdade, vai ser 38 graus centímetros, né? Então eu tenho que desnormalizar ele, né? Mas olha um detalhe, ó, eu levei 2 segundos, 2.000 milissegundos, eu levei 2 segundos, né? Quer dizer, foi bem, é um negócio pesado, né? Mas eu consigo fazer com ele e tudo bem. Eu estou querendo prever horas no futuro, quer dizer, levar 2 segundos para fazer a inferência, não é nada, aí não é um problema para mim fazer em 2 segundos, tá? Beleza? Aí aqui o valor real aqui que eu fiz, tá? Aqui é só uma visão geral depois que eu fiz. Então, eu vou entrar com os meus sensores aqui para pegar os dados e ele vai determinar o futuro. A gente não fez muito projeto com isso, mas toda vez que você fizer projeto, onde você, quando na hora do treinamento, nós chegamos a fazer lá na casa de Boston só uma vez, né? Quer dizer, quando eu normalizei os dados, porque lembra, os features da casa eram todos variáveis, eu tinha número de quarto, eu tinha metragem, tinha features que variavam de 0 a 100, outro de 0 a 3, o outro era 0 e 1. Então eu normalizei tudo para ficar tudo de 0 a 1, né? Pode ser de menos 1 a 1 ou de 0 a 1, né? Aí, o que eu faço? Quando eu vim agora aqui e for ler os sensores, eu preciso usar os mesmos valores que eu usei lá para normalizar, que eu usei no treinamento, eu venho com eles aqui, né? Para fazer, quer dizer, na verdade eu treinei aqui, né? Quando faço aqui, estou fazendo inferência, eu vou usar o que eu usei para treinar aqui, eu tenho que usar para cá também, né? Só para ter uma visão para vocês. Tá bom? Pessoal, como eu falei, é só uma rápida, estou indo muito rápido, porque na verdade não é eu não estou dando a aula desses projetos, é só para dar uma visão para vocês do que a gente tem para o futuro. Mas estamos bem? Está dando para acompanhar? O meu gol aqui é chamar a atenção de vocês para vocês ficarem interessados e ir atrás disso, né? De repente, ir lá e brincar um pouco com isso, fazer algum projeto, né? Usar no projeto, usar no trabalho final, no TFG de vocês, por exemplo, né? Ou mesmo assim, quer dizer, mesmo algum de vocês, vocês podem fazer monitoria, né? Podem trabalhar, vocês podem procurar o professor Zé Alberto, que vale a pena. Puxa, gostaria de desenvolver tal projeto. Acho que a gente pode organizar, quer dizer, a gente tem tanto os kits que vocês usaram os kits do Nano, né? A gente tem os kits
do ESP32S3. A gente tem alguns kits do Nano, do Arduino Nicla, né? E a gente tem, e tem alguns kits lá do VIO, né? Do VIO Terminal também, né? Da CID. Que são projetos, são dispositivos legais para a gente trabalhar com TinyML, que de repente é bacana, né? Para vocês desenvolverem algum projeto de vocês. De repente, uma outra matéria, uma outra cadeira que vocês têm que fazer algum projeto. Puxa, vou aplicar o TinyML no projeto de uma outra disciplina, né? Eu acho que aí eu acho que é uma questão, a gente tem os dispositivos aí no laboratório, né? Como vocês viram, a filosofia do professor Zé Alberto e minha é que isso esteja disponível para vocês, como ficou para vocês durante o curso, né? Obviamente vocês vão devolver agora, porque isso vai ser usado depois para uma próxima turma, mas, em geral, o que a gente está tentando fazer é ter esse curso no primeiro semestre e deixar o segundo semestre para a gente até ficar mais voltado para projetos. Então, vocês têm disponível lá. Bom, eu vou, depois no final, vou abrir um pouco para falar um pouquinho dos projetos, mas para fechar, antes da gente parar aqui, eu queria mais um item que eu queria falar para vocês, isso é bem extra, mas que é algo que eu tenho trabalhado um pouquinho, porque todo mundo pergunta muito para mim sobre os famosos LLMs, ou Large Language Models, os ChatGPT da vida. Porque é um barato, né? Quando você fala que está estudando, eu estou mexendo com IA. Alguém me pergunta, Marcelo, o que você está dando aula do quê? Na Unifei. Eu dou aula na Unifei de TinyML. O que é TinyML? Não, é inteligência artificial aplicada em dispositivo eletrônico. Que legal, quer dizer, que legal, você faz pergunta para ele. Não é ChatGPT. Não, Aí você até se explicar para ele aqui. Aí você começa a explicar para ele, não, qualquer regressão é machine learning e é parte de inteligência artificial. Modelo de classificação de imagem é inteligência artificial, né? Então, quer dizer, a gente está, tudo aí está dentro, né? Mas a evolução está sendo tão brutal, gente. Sem, assim, um pouco de anedota para você. Bom, em espanhol a gente fala anedota, bastidor, sei lá. Eu acho, depois eu não sei se o Zé Alberto está aqui. Está aí, Zé? Não sei se ele ia participar, o professor Zé Alberto, não sei se ele está aqui agora. Está aqui, mas... Marcelo, estou sim. Tá aí. Lembra, Zé? Não, porque eu e o Zé Alberto, a gente conversou, acho que há 1 ano atrás. Assim, vai no meio do ano passado, e a gente fala, não, tá uma febre essa coisa de IA, isso aí não sabe, isso aí é só para... Isso aí é para você rodar qualquer coisa de IA. Nós estamos falando de rodar isso daí numa OpenAI da vida. Cada vez que você faz uma perguntinha lá, né? Qual o melhor time do Brasil? Para o cara responder que é o Palmeiras, eu gastei alguns litros de água lá, porque essa pergunta foi levada lá para a OpenAI, rodou isso daí para caramba, ele devolve. É impressionante. Quando o ChatGPT 3.5 foi lançado, o ChatGPT 3.5 foi lançado, acho que final de 2022, eu acho, não foi, Zé? Acho que final de 2022, aí acho que em março de 23 saiu já o ChatGPT 4, e o mundo explodiu, todo mundo falando, o pessoal começou a usar. Só que não, isso aí não tem nada a ver com a gente, quer dizer. Só que aí que começou a aparecer? Primeiro, a primeira coisa que começou a mudar. Puxa, você podia começar a usar esse ChatGPT para, por exemplo, para pôr label em imagem. Quando eles começaram a sair, eles começaram a interpretar a imagem, eu posso começar a mandar imagem para ele e falar, o que tem nessa imagem? Isso aqui tem gato, isso aqui tem cachorro, isso aqui tem gato, isso aqui tem tantos gatos. Aí eu posso, por exemplo, fazer um sistema de labeling automático usando o ChatGPT. Foi uma das primeiras coisas que começaram a aparecer. Principalmente... Marcelo, oi? Eu conferi aqui, ele foi lançado em finalzinho, 30 de novembro de 2022. Olha só, é isso mesmo. Já não fez 2 anos ainda, 1 ano e meio, né? É uma loucura. E era um negócio... Ano, 2022, 13 meses, com mais 6, 19 meses. Não, você lembra, Zé? A gente falava, isso aí nem interessa, não sei o que pra gente e tal. Eu tava nem tchum pra esse negócio, né? Não, e aí o pessoal... O próprio professor de Harvard lá, ele falou para nós, né, que Harvard não ia investir nisso porque não tinha dinheiro nem gente, né? Exato! Boa! Olha, é mesmo, numa reunião nossa, né? Com o pessoal de Harvard, eu falei, não, isso aí estamos... Aí eu falei, beleza, falei, joia, então estamos bem. Porque a gente não estava nem olhando, nem o Zé Alberto, nem eu estávamos olhando para isso. Né? Aí começa a acontecer. Quando foi no final, quase no final do ano passado, eu vi a Qualcomm, por exemplo, fazendo uma propaganda. Puta, a Qualcomm estava colocando tipo ChatGPT em celular, nos Androids que usavam os... Como é que é o Dragon deles lá? Sleep Dragon, sei lá, que é o nome da CPU deles. Fazendo o ChatGPT no celular,
Opa! Puta, foi a primeira vez que apareceu no mundo. Isso foi lá para setembro, outubro de 2023. Modelo, eles começaram a reduzir os modelos usando a mesma filosofia que a gente usou quando você aprendendo no TinyML. Pegava os modelos e começava a quantizar. Então, eles treinavam esses modelos enormes, que são treinados com bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros, né? Eles começaram a treinar com que era um float, eles começaram a usar quantizar para inteiro. Só que eles começaram a quantizar para 4 bits. Hoje quantiza para 3 bits. Menos 1, 0 e 1. Pra você ter uma ideia, né? Eles já falam de quantização 1 bit. Quer dizer, aí usam técnicas, né, de Turing e outras técnicas muito parecidas com o que a gente viu sair do modelo, dos modelos que nós vimos aqui no curso, né, para trabalhar, para botar dentro de um dispositivo pequenininho, né, o pessoal começou a trabalhar isso para trazer para a borda, para trazer para o Edge, né, com a visão, com a intenção de trabalhar dentro dos celulares, né? Olha que legal. E aí, esses careta enorme aí, que eles chamam o Large Language Model, a gente precisa, por exemplo, quando eu falo, o que é um LLM? Por exemplo, GPT-4 é um Large Language Model, é o modelo se chama GPT-4, né? Agora, o que é o Chat GPT? É uma aplicação que usa esse modelo, é a mesma coisa. Aí eu tenho o Mobilinet V2, é um modelo, né, que eu tenho lá, e eu tenho classificação de imagem que usa ele. Né? Então eu tenho o Deep Learning, etc. Quer dizer, tem que tomar uma coisa é o modelo e outra coisa é a aplicação. O ChatGPT é uma aplicação de chatbot, né? E o GPT é o nome do modelo. Esse eles chamam um LLM. Só que começaram a aparecer agora, muito recentemente, modelos que eles estão chamando de Small Language Models. Quando eu falo small, é porque eu tenho alguns bilhões de parâmetros. Bilhões de parâmetros. Então, porque se um ChatGPT ele tem trilhões de parâmetros, quando eu abaixo isso para bilhões de parâmetros, já estou falando de um Small Language Models. Tá? Então, é isso que é interessante. Bom, aí, voltando um pouco, né? Existem outros modelos que a gente não conversou muito no curso, porque não era o caso, mas se a gente lembrar lá do primeiras aulas que eu cheguei a comentar com vocês do ZU, né, dos modelos de Deep Learning, por exemplo, nós trabalhamos com os modelos, com as redes convolucionais. Nós vimos que conforme eu vou andando dentro da rede convolucional, eu o sinal fica menor, eu pego as características. Por exemplo, a gente não falou, mas uma aplicação eu posso pegar essa rede e pegar os mesmos parâmetros, como se eu estou aqui e eu tenho todos os features que me explicam a imagem que tinha na entrada aqui. De repente, se eu fizer isso aqui voltar e começar a crescer de novo esse negócio, eu vou fazer o que a gente chama de decoder, eu posso retornar com a imagem. Isso é muito usado para filtrar, por exemplo. Eu pego uma imagem, reduzo, fico só com os features. Quando se eu voltar de novo, fico com a imagem aqui, por exemplo, de novo. E se eu tinha ruído, que era coisa que estavam perdida no meio, que não era importante, elas desaparecem. Por exemplo, eu posso usar um encoder-decoder, né? Chama-se autoencoders, para fazer filtragem de coisas. E o pessoal começou a aplicar esse negócio para outros modelos mais sofisticados. Quer dizer, sai da convolução, começa a mesclar as coisas da convolução, e aí misturando com os RNN da vida lá, com os LSTM da vida, mesclando com esses dois tipos de modelo, em 2017, gente, 2017, pensa bem isso, hein? Nós estamos falando de 5 anos atrás, praticamente, o pessoal criou um modelo que se chamava Transformer, que quando eu fiz o Machado Bot não existia. Então eles juntaram isso daí e criou um tal de Transformer, né? Esse Transformer pegou o mundo de surpresa. A partir então de 2017, 2018 para frente, o pessoal começou a usar esses arquiteturas de Transformer, que são arquiteturas que vêm lá do LSTM, que vêm dos RNN, que foram evoluindo junto com os autoencoders da vida. Tem um troço no meio aí que se chama attention, que é para prestar atenção nas palavrinhas e tal. Cara, explodiu e nós chegamos nos LLMs, né? E também nos SLM, que eu vou usar ele muito aqui, mas começou a aparecer isso, né? De novo, isso aqui é só uma mostração. Em março,
a gente teve o nosso congresso, o workshop que a gente teve virtual, né, que o professor Alberto e eu fazemos parte lá do grupo do TimeML 4D. O professor Jesus Lopes, que é um amigo nosso, é professor da universidade, ele é doutor em inteligência artificial, tem livros escritos, um professor famoso aqui na América Latina. E aqui tem um vídeo dele de 1 hora, ele conta a história da inteligência artificial. E aí ele vai passar todos por esses modelos, explicando bem e chegando no Transformer e evoluindo isso no que está acontecendo hoje em dia. Então é bem legal. É 1 hora, depois que vale a pena para quem se interessar do assunto. Mas, que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha que legal. Então, em 2017, né, os caras juntaram, né, começou a juntar os bloquinhos convolucionais, né, começou a juntar com os autoencoder, com os RNN, blá, 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 e formou aqui, ó, vai para frente, volta, esse blocão aqui que se chama Transformer. Tá? Que é muito legal. Não serve para você mudar tensão e nem para transformar em carro. Então, bloco chama Transformer. Né? Isso foi em 2017. Isso daí foi a base de todos os modelos de LLM que começaram a aparecer no mercado. Então, vamos dizer assim, aí eu tenho um grupo aqui que é só com decoder, eu tenho um grupo em verdinho que usa encoder, decoder, né? Porque aqui eu tenho uma parte que chama encoder, outra parte decoder. Aí tem outros que é só tipo encoder, né? Então tinha um tal de... Tinha aqui o Roberto, que era só encoder. Aí tem os careta aqui no meio, que são menos famosos, usa menos. O Bart é o mais famoso aqui, que são encoder-decoder. Aí o que está explodindo muito mais é essa linha que eles chamam decoder only, né? Que aqui começam a sair. Se você for ver, hoje tem 1 quilo. Eu separei alguns porque eu acredito que são os mais importantes. E outra coisa interessante, existe uma guerra, uma batalha que está acontecendo, que são dos modelos fechados e dos modelos abertos. Né? Modelos fechados, por exemplo, o mais famoso deles é os modelos GPT, que hoje estamos no 4O, né? O 4O, na verdade, é uma variação do 4, mas na verdade vem do 2. E eles estão trabalhando, muito provavelmente, muito proximamente, nós vamos ver o GPT-5, que deve ser uma coisa assim estrondosa. Porque até 2 semanas atrás, o GPT-4 era o modelo mais desenvolvido, o 4O, que era o top em todos os benchmarks. Né? Só que lá atrás, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, um grupo de engenheiros deixou a OpenAI, que é dona do GPT, e criou uma outra empresa aqui que se chama Anthropic. Tá? A Anthropic é ex-engenheiros da OpenAI, que tem um modelo que chama Claude. Eles lançaram a semana passada o Claude 3.5, que os benchmarks estão mostrando o Claude 3.5 hoje o modelo mais sofisticado de LLM que você tem aí no mercado. Tá? E aí, vamos dizer assim, mas logo a OpenAI vai lançar o dela. Então a gente tem hoje o Claude da Anthropic, hoje o 3.5 é o mais desenvolvido. Quem está botando muito dinheiro na Anthropic é a Amazon. Então aí, ó, primeira grande, Amazon. Aí eu tenho a OpenAI com o GPT-4, 4O, que vai sair o 5 muito proximamente. Quem está pondo muito dinheiro aqui é a Microsoft. Né? Eles mesmos já ficaram grandes e a Microsoft está muito forte aqui. Correndo por fora, um pouco abaixo, não, o modelo cada vez melhor. Hoje eles rebatizaram para Gemini. Então, quando você ouvirem falar de Gemini, se você for hoje fazer uma busca no Google, muito provavelmente essa busca já está utilizando os modelos Gemini, Gemini, né? Da Google. Então, olha aqui, eu tenho Google, Microsoft, com OpenAI, e tenho o Claude da Anthropic aqui, né? Em paralelo também tenho aí a Apple, que meio que desistiu do modelo dela, né? E está trabalhando tanto com a Google quanto com a OpenAI para usar os modelos dos dois nos seus produtos. Muito provavelmente o próximo sistema operacional 18 dos celulares da Google e o próximo do macOS já vão estar com inteligência artificial usando esses dois caras. Os notebooks da Microsoft já estão saindo com os mais modernos aí da Microsoft já estão saindo com os modelos da OpenAI dentro, funcionando. E vocês vão ver que esses modelos já vão rodar
offline. Esses modelos menores já estão rodando dentro dos browsers, já estão rodando dentro das máquinas desses caras. Eu não estou só conectando lá com a rede, mas são modelos proprietários. Aí, muito bem. Bom, eu falei que a Microsoft estava aqui, eu falei que a Amazon estava aqui, eu falei que a Google estava aqui, a Apple está usando esses dois. Qual é a outra grande que está faltando, que está sobrando nesse meio tempo aí? A Meta, né? A Meta, que é do Facebook, né? A Meta resolveu ir por um caminho diferente. Ela falou, bom, esses caras tudo estão lançando coisa fechada. Legal. Ela já tem uma experiência de trabalhar com sistemas abertos, né? Bom, a Google também, né? No caso do TensorFlow, é tudo aberto, né? Mas a Meta também trabalha, é muito forte hoje no mercado, a maioria dos cientistas, a maioria das universidades, dos grandes projetos, esses grandes sistemas, esses grandes modelos aqui rodam, né, com os frameworks, ou da Google ou da Meta, né, e o TensorFlow da vida ali embaixo. Aí a Meta resolveu desenvolver o modelo dela, né? Até 2 meses atrás, os Llama, eles eram mais ou menos, mas, por exemplo, há 2 meses atrás, mais ou menos, 1 ou 2 meses atrás, saiu o Llama 3. Muito bom. Ele tem um modelo pequeno, um modelo de 8 bilhões, que funciona bem. Um modelo que você pode rodar tranquilamente aqui no teu notebook, aí na tua casa, totalmente offline, e funciona muito bem, né? Aí eles têm um modelo de 40 bilhões, que já precisa de ter que você pode rodar localmente com uma GPU, e dizem que vão lançar um modelo, muito provavelmente, muito rápido, que é um modelo de 400 bilhões de parâmetros, né? Bem pesado, que vai fazer frente a esses outros aqui, os grandes daqui. E tudo grátis, tudo aberto. Quer dizer, você vai ter que gastar dinheiro para pagar para rodar numa máquina grande. Mas um Llama 3 eu rodo aqui em casa, eu rodo aqui no meu computador, funciona super bem. Vocês podem rodar em vocês super fácil. Então, os modelos Llama, que hoje o 3 é o mais desenvolvido, da Meta, eles são o mais famoso dos abertos. Aí eu tenho o Mistral, o Mixtral, que é de uma empresa chamada Mistral, que tem trabalhado por fora, uma empresa independente, tem lançado bons modelos totalmente abertos também. E é interessante que, muito recentemente, também competitivamente falando, a Microsoft, apesar de ela estar trabalhando aqui com a OpenAI, a Microsoft lançou um cara que é o Phi, né, o Phi 3. Ela tem lançado o Phi 1, Phi 2, e agora, 2 meses atrás, lançou o Phi 3. Tá? O Phi 3 é excelente, é um muito bom modelo, e você pode aplicar, e esse modelo, ele tem um modelo, o normal dele é um modelo de 4 bilhões de parâmetros, vamos dizer assim, rivaliza um pouco com o menorzinho do Llama, mas até, em termos de benchmark fica até melhor, só que ele lançou modelos de 3,5, 4 bilhões de parâmetros, modelos muito menores, que eu consigo rodar super rápido no notebook, mas já começo a poder rodar em Raspberry da vida, tá? E funcionando. O que é a intenção da Microsoft? Fazer um modelo competitivo para rodar em celular. Então, hoje, o Phi é um modelo que é um modelo de... Porque, olha só, eu falo bilhões de parâmetros, mas quanto vale isso em memória? Bom, nós aprendemos no curso inteiro aqui que se eu estou usando quantização de inteiro, né? 8 bits, né? Um byte, né? 1 byte é 8 bits, certo? Então, um parâmetro transformado em inteiro, ele gasta 1 byte. Então, 4 bilhões de parâmetros, eu preciso de 4 gigabytes de memória. Né? Esse é o tamanho do meu modelo. Né? Por isso que, imagina, se eu tenho um modelo de 400 bilhões, puta, eu preciso de 400 GB de memória. Aí vocês estão vendo, GPT são trilhões, né? Então como o negócio já começa a ficar, né, muito grande. Mas, e digo mais, esses modelos, como eu falei antes, bem rapidinho, eles começam a você poder rodar eles quantizado, por exemplo, em 4 bits, 3 bits. Então, quando eu pego um modelo, aqui, um modelo Phi, de, vamos dizer, 4 bilhões de parâmetros, gente, só para lembrar aqui, esse careta aqui, que eu rodei 7 livros, ele tinha 3,5 milhões de parâmetros. Ou seja, quando eu estou falando aqui do Phi,
Esse cara, em termos de parâmetros, ele tem 1000 vezes mais, ele é 1000 vezes maior que aquele modelo ali o modelo que eu rodei ali do Machado Bot. Para vocês terem uma ideia, que coisa, né? E aí, cara, se eu usar agora, então, quantização de 4 bits, que é muito comum de usar, porque é um compromisso, na verdade eu ponho 4, mas aí eu faço uma jogada, um pouquinho maior, eu poderia ter esse modelo, ia ser um modelo de 2 megabytes. 2 gigabytes, perdão, de memória. Cara, 2 gigabytes. O Raspberry Pi hoje, o Raspberry você tem 8 gigabytes nele. Percebeu? Em termos de memória, uma CPU super rápida. Então, um celular tranquilo, 2 gigabytes para um celular é beleza. A CPU que tem aqui dentro em geral tem mais de 4. Então eu começo esses modelos, eu posso colocar aqui dentro para dar suporte às aplicações. Esse é o mundo que a gente está indo. Isso é para onde está indo. Então os LLMs, esse já de 4 bilhões, já chamam SLM, é só nome do nomenclatura, eles começam a poder trabalhar. Aí eu fiz uma brincadeira, que eu publiquei aí há umas 2 semanas atrás. Eu quis rodar esses modelos no Raspberry para ver como é que a coisa funcionava, né? Então, qual era o projeto que eu queria fazer? Eu queria pegar uma imagem, porque é um detalhe. Esses modelos hoje, eu já consigo, o FI, modelos pequenininhos, desse tamanho, interpretar a imagem. Eu pego essa imagem para o cara e digo assim, pergunto para ele, o que eu tenho nessa imagem? Ele vai me responder, essa imagem de Machu Picchu, que está numa latitude de tanto, e ela dista, e a distância dela até Santiago do Chile, foi a minha pergunta, é tantos mil quilômetros. Caraca! Só que tem um problema. Todo mundo que já brincou com o ChatGPT da vida, cada vez que você faz uma perguntinha para ele, né? Se eu fizer a pergunta para ele, que é que eu tenho na foto? A primeira vez ele vai dizer, Machu Picchu, que fica no Peru. Outra vez ele vai responder, Machu Picchu, que fica no Peru, é muito legal, tem não sei quantos anos. Aí outra faz a mesma pergunta e ele vai dizer de novo, Machu Picchu, que é uma cidade que era dos maias, então, quer dizer, perdão, dos incas, né? Era um centro religioso muito importante para os incas, que era um império aqui que existia na América Latina, né? No caso, o Império Inca era todo na América do Sul, por volta aí do século XV, mais ou menos, né? Quando os espanhóis chegaram aqui, eles brigaram. Eu falei Maia, me confundi, desculpa, o Maia eram que estavam na Península de Yucatán, lá no México, né? Onde tem Chichen Itza e tudo, mas na verdade os maias já não existiam quando os europeus chegaram, né? Eles combateram os astecas lá no norte. Mas, enfim. Então, mas olha o que é legal, esse projeto, gente, eu mostro, vai além de fazer perguntinha. O que eu faço? Eu vim aqui, coloco uma foto, uso um modelo, é um modelo chamado Java Phi3, que é o modelo Phi3 que eu mostrei para vocês, que foi treinado para ler imagens. Ele vai escrever a imagem do jeito que ele está. Eu vou passar de novo no modelo. Essa aqui demora bastante, porque a interpretação da imagem é longa. Isso aqui demora, no caso, no Raspberry vai demorar minutos. Isso aqui demora segundos. E aí, só que eu consigo usar funções de Python, né? Funções que eram aplicadas só nos OpenMV da vida, no ChatGPT da vida da OpenAI, eu consigo aplicar hoje nesses modelinhos. E eu consigo extrair. Eu quero extrair, por exemplo, qual a latitude, qual o nome da cidade, qual o país dali. Independente do que ele me responda, eu consigo tirar qual o nome da cidade, qual o nome do país, qual a latitude, qual a longitude. Eu pego a latitude e longitude, por exemplo, venho aí, eu não quero que ele. Porque às vezes, uma hora eu faço uma pergunta interessante. Todas as vezes que eu faço o teste, fazer uma pergunta aberta, toda vez ele acerta a cidade. Mas cada hora ele me dá distância diferente. E é interessante, mas quando eu peço latitude e longitude, ele me dá, a variação é bem pequena. Então eu pedi a latitude e longitude, e com isso eu calculo a distância usando uma fórmula normal, usando a curvatura da Terra. Né? E aí eu pego essas variáveis, nome da cidade, nome do país, latitude, longitude e a distância, e ponho numa frase de Python. Então, todas as minhas respostas sempre vão ser iguais. Perceberam? Então, a minha assertividade fica tremenda. Então, gente, isso aqui a gente está usando hoje para automação residencial, automação industrial, né?
Eu já estou usando, não, eu já consigo usar uma Raspberry dessa daqui, consigo fazer isso que só estava dando para usar com os NVIDIA da vida, com os que custa $400, $500, uma máquina muito poderosa. Isso aqui custa $75. Né? Então isso é bem legal. Quer ver? Então vamos falar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia agora, juntar o que eu falei até agora, do tamanho do modelo. Gente, esse modelinho que eu estou usando, ele é um Lava Phi-3. Aqui tem, tudo aqui que tem um risquinho tem um link, vocês entram depois. Lava Model é Large Language and Vision Assistant. São modelos que são treinados com imagem para interpretação de imagem, extrair texto de uma imagem, certo? São modelos para extrair texto da imagem. O que os caras fizeram? Pegaram esse Phi-3, que é um modelo pequenininho, treinaram ele para ele interpretar a imagem, tá certo? A própria Microsoft recentemente lançou o Phi-3 Vision. Eles mesmos fizeram isso. E assim, eu fiz uns testes, tá maravilhoso, tá? Mas ainda ele não está portado de maneira que eu possa trazer ele para o Raspberry. Você tem que usar o site deles. Mas vai ser uma coisa de tempo. Daqui as próximas semanas vai estar disponível. Mas deve ser melhor que esse aqui, mas não muito melhor. Mas enfim, treinei isso. Esse cara o resultado é um modelo quantizado de 4 bits, que eu comentei para vocês, de 3,8 bilhões de parâmetros. Legal. Então, 3,8 bilhões de parâmetros, ele gasta, eu olhei aqui na minha máquina, para ver quanto que eu gastava, 2,4 gigabytes. Tá? Você fala, Marcelo, mas então não é metade. Eu pensei que era... Não é assim. É interessante. Quando você entrar aqui no Microsoft Phi-3 Mini e você olha as opções, né? Se você quantiza puro 4 bits, ele é o menor de todos, fica com 50% da... Então, 3.8, ele ficaria exatamente com metade disso aí, né? Que seria 1.6, né? 1.9, né? 1.9 gigabytes, né? Se eu não fiz o cálculo, né? Então, na verdade, aí você tem umas questões de compromissos. Então, compromisso entre tamanho e qualidade do teu modelo. Então, por exemplo, eles sugerem você usar uma versão que dava 2.4. Bacana. Outro dado importante. Aquele modelo do Machado lá, eu treinei com 7 livros. Sei lá, 300 páginas cada livro do Machado de Assis. As palavras lá. Né? Dá para gente fazer até uma brincadeira aqui. Ó. Eu fiz 7 livros vezes um livro, vamos dizer que um livro tenha média 350 páginas, né? Cada página tem 300 palavras, né? Aí eu tenho 735 mil palavras. Como a gente usa um negócio em inteligência artificial que é tokens, então se eu fizer isso aí vezes 1.4, eu tenho aí 1 milhão de tokens. Então eu treinei o modelo do Machado de Assis com 1 milhão de tokens. Esses caras treinaram esse modelo aqui para fazer o treinamento dele, igual vocês fizeram com as imagens, tudo, com 3,3 trilhões de tokens. 3,3 trilhões de tokens. Aí eu fiz esse cálculo que eu mostrei para vocês aqui, né? 1,4 token, uma palavra, 300 palavras é uma página, mais ou menos 300. Quantos livros? Se fosse pensar em livros, quantos livros são isso? Gente, eu entrei aqui, tem um link aqui que a Google faz uma estimativa do número de livros que existe no mundo, o número de livros únicos que existe no mundo. Tá? Ou seja, 3,3 trilhões de tokens equivale a 22,5 milhões de livros, ou 17% de todos os livros que existem. Uma loucura. Uma loucura. O Llama 3, o Llama 3, que foi o que saiu agora, os modelos são pequenos, mas eles foram treinados com não sei quantos trilhões, vários trilhões. Okay? Ele foi treinado com mais tokens do que o GPT. E eu fiz o cálculo na época, eu não me lembro o número agora, mas dava mais do que todos os livros que existem no mundo. É uma loucura. Porque, na verdade, o livro eles treinaram com tudo que existe escrito já pela humanidade. Então, aqui, na verdade, tem um negócio interessante. Quando você fala, só para vocês terem uma ideia do tamanho, que é 3,3 trilhões. Foi só uma brincadeira que eu fiz, mas que é legal, né? Quando a gente fala trilhões, o que eu estou falando?
né? Tentei dar esse paralelo para vocês aí. Eles treinam também, na verdade, eles treinaram tanto com dados reais, pegando tudo que estava na internet, né, aberto na internet, a Microsoft, quando treinou esse modelinho pequenininho que eu estou falando aqui, né? Só que eles também treinaram com o que eles chamam de dados sintéticos, quer dizer, o próprio modelo foi gerando dados. E eles desenvolveram uma metodologia que você ia fazendo isso de maneira controlada, porque senão um dado ia gerando porcaria, porque isso dava ruído. Mas ficou legal. Então eles conseguiram uma alta performance, né, com dados esse tipo de dado, tá? Legal. E aí, bom, aí vocês vão ver lá, entra depois eu explico bem detalhadamente, vale a pena, né? Inclusive dá para vocês testarem muito o que eu pus lá no computador de vocês. Pega o notebook de vocês, vocês vão abaixar um carinha que se chama Ollama, procura lá Ollama, baixa para Windows aí, eu abaixei no meu pro Mac, que eu abaixei para Linux para botar dentro do Raspberry, mas você pode abaixar. E aí você pode abaixar esse modelinho, mesmo modelinho, abaixar dentro do teu computador via Ollama, ou abaixar o Ollama 3, que funciona super bem. E vocês podem, o teu computador, usar totalmente offline. E vocês podem abaixar, tem vários frameworks que, inclusive, funcionam igualzinho o ChatGPT. Você entra com a imagem, tudo, só que é grátis. Dentro do teu computador, você não vai pagar nada para ninguém, ele funciona lá dentro. Claro, não é a mesma qualidade do de fora. A vantagem, ele é rápido porque ele está na tua máquina. Mas, olha, vocês vão ficar impressionados da qualidade. Esse carinha, esse aqui, pra você ter uma ideia, ele tem o mesmo nível, ele tem a interpretação dele dentro do RAS. Ele está aqui dentro, offline, desse carinha aqui. Você imagina esse carinha sozinho, ele tem a mesma capacidade que o ChatGPT 3.5, que a gente acabou de comentar, que saiu em novembro de 2022. O Zé falou 10 meses atrás, 19 meses atrás. Né? Quer dizer, é uma loucura, né, esse cara. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz esse projetinho que eu coloquei para vocês. Por exemplo, quando eu fazia a pergunta aberta, né, eu pergunto aqui, por exemplo, né, eu botei aqui, ó, esse exemplo que está aqui, ó. Responda com uma sentença curta. Então eu escrevi para isso. Então eu escrevo no terminal para ele. Qual é a capital da França e sua distância em quilômetros de Santiago do Chile? Aí ele passou um pouco. A capital, a França é Paris, acertou. Dá mais ou menos 12.600 quilômetros, não é bem isso. E beleza. Numa boa, mas respondeu. Aí eu fiz várias vezes. Aí uma hora ele dava 11, outra hora ele dava 9. Não é, né? E aí, por exemplo, ele demorou 13 segundos, mais ou menos, 13, 14 segundos para responder. Aí o meu projetinho, o que eu fiz? Fiz um projeto em Python, eu pegava uma imagem, eu pus a imagem de Paris aqui, né? Entrei nele, ele vinha aqui, ó. A imagem mostra Paris, com latitude de tanto, localizada na França, e distante 11.630 para de Chile. A distância, eu calculei internamente usando uma equação matemática, a partir do latitude e longitude. E é impressionante que a latitude e longitude ele sempre dava muito correto, muito próximo, né? E aí o código aqui, ó, ele levou 232 segundos para fazer. Aí eu botei a do Machu Picchu, a imagem mostra Machu Picchu, latitude, longitude, lugar no Peru. Olha, mas o detalhe importante é, eu pus essa imagem, a frase é exatamente a mesma, e a frase, porque na verdade, vocês vão ver no meu programinha que eu fiz em Python, eu botei print lá. E aí botei o print, e dentro dos prints, eu escrevi, daí a imagem shows, entre colchetes, botei lá, nome da cidade. Com latitude, longitude, localizada na, entre colchetes, país. E aí, o que eu fiz foi usar o modelo para extrair essas variáveis e eu só entrego as variáveis. Então, eu tenho sempre uma mesma resposta. Então, eu consigo trabalhar com isso, fazer automação com isso. Então, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, então, do potencial para onde a gente está vindo. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu fiquei apaixonado, eu fiquei abismado quando eu vi a Google, né, desenvolvendo, trazendo, usando o TensorFlow Lite, pegando os modelos de TensorFlow e trazendo para a borda, né? Quem fez isso foi o Dan Sitnayaki, né? E o Pete Warden, né? Os caras que escreveram esse livro que já ficou famoso, né? Esse livro aqui, esse livro foi lançado 2019. Esse livro em 2019, a primeira edição desse livro, esse livro revolucionou tudo.
Ele tem 3 modelinhos aqui, que é um modelo, fazer o keyword spotting, que vocês viram lá, que usa o dataset que o Pete desenvolveu, né? Das palavras e tal, né? O yes, no, aquela coisa toda. E aí, né? Aí ele tem um modelo de person detection, e tem um terceiro modelo que ele chama de vareta mágica, né? Que é parecido com o movimento, mas na verdade eu faço o movimento, ele usa acelerômetro e o giro para pegar, por exemplo, fazer um O, fazer um I, fazer um A, tal, né? Mas, gente, 2019, 5 anos atrás, isso aqui revolucionou tudo. Aí daqui o Dan Situnayak saiu daqui, foi para a Edge Impulse, fundou a Edge Impulse, até ele deu palestra para o nosso primeiro curso aqui, né? Depois ele lançou um segundo livro, né? Que é esse livro aqui, já muito bom, que é o AI at the Edge, que ele já lançou junto com a Jeannie Puckett, que trabalha com ele na Edge Impulse. Aqui, gente, muito do nosso curso tem exemplos daqui, que ele explica aqui, e ele aqui, um dos projetos que ele dá exemplo, por exemplo, é o de classificação de folhas de café, que o Joãozinho, que foi meu aluno da primeira turma de TinyML, aí, foi um aluno meu e do Zé, da primeira turma, ele fez o projeto TFG dele final e virou um paper, e, por exemplo, esse paper está citado aqui no livro do Dan. E o Pete Warden saiu da Google, eles dois trabalham na Google, né? Hoje ele montou uma empresa, que vocês viram na última aula, eu comento com vocês, né? Que hoje ele está fazendo uns dispositivos pequenininhos, né? Você pega, quer dizer, pega aqui, parece o tamanho disso aqui, quer dizer, aqui eu tenho uma câmerinha só, e tem um dispositivo exatamente desse tamanho dessa câmera, só que não é câmera. Ele já é um keyword spotting, ele consegue detectar palavras, ele consegue detectar visões sem você, já está pré-treinado ali dentro, né? Então ele criou uma empresa, e hoje ele está terminando o doutorado dele lá na Universidade de Stanford. Mas olha, em 5 anos o que aconteceu. E nós estamos. E tudo isso foi o quê? Pegar os modelos TensorFlow, gerar o TensorFlow Lite, gerar o TensorFlow Micro, que foi gerado por ele, trazer isso para a borda, usando quantização, usando pruning, né? Que era apagado, né? Tudo isso, gente, a gente está vendo de novo desses modelos grandes de LLMs aí, né? Trazendo para a borda de novo. O conceito e o TinyML o EdgeML, tudo isso. Queria terminar com esse artigo, depois vocês leem esse artigo, é muito legal, tá? Esse artigo é muito bom, aliás, inclusive, é um artigo feito por todos, o Prakash, o Emil, o Colby, o Matthew, foram todos alunos do professor Vijay, tudo em Harvard. O Matthew está fazendo pós-doc, ele terminou, já é PhD, os outros são alunos de PhD em Harvard, né? Fiquei muito feliz. O artigo é muito legal, ele conta uma história, fala um pouco do TinyML todo. Aliás, fiquei muito feliz que cita o paper da classificação de mosquitos que eu desenvolvi junto com o professor Zenaro e um outro colega da Universidade da África. A gente fez classificação de Aedes aegypti, né? E ele cita nesse artigo aqui de Harvard. Eu fiquei super lisonjeado. Mas o bacana da imagem, gente, até eu mostrei para o professor Vijay, ele rachou de rir, falou, então, a imagem está viajando o mundo. Cara, se você for ver, isso aqui não é um peixe. Isso aqui é um monte de peixinho, tudo junto, que formou um peixão, né? Quer dizer, ou seja, formou um peixão e está engolindo os GPT estão engolindo os LM. Quer dizer, ou seja, o que a gente está vendo é que, cara, essa é a grande vantagem. Esses caras aqui, gente, gastam toneladas, gastam energia pra caramba, gastam água pra caramba. Eu acho assim, o futuro do machine learning continua sendo brilhante e pequeno. Então, tudo está convergindo para o Tiny, para o EdgeML, para o TinyML, para a borda, para coisas offline, né? Então, essa área é uma área muito bacana, é uma área muito promissora. Tá? Bom, da última, aqui eu dei uma atualizada, né, nos links para vocês. Durante o curso eu mantive mais ou menos eram os links básicos que eu fiz o curso, só dei uma atualizadinha aqui. Muito importante vocês sempre olharem esse livro, que é o livro que nós estamos fazendo, e colaborativo. Eu sou responsável pela parte de laboratório, isso aqui é feito, é o livro do curso de Harvard, que a gente está adotando aí no nosso curso da Unifei também, né, mais ou menos a sequência, porque nós escrevemos juntos o livro. Tem esse livro que eu escrevi com o pessoal da CID lá da China, é um livro aí de umas 400 páginas, que aí vai desde o zero, né, tudo grátis, é tudo aberto, né,
Tem alguns que não são, né, mas esses daí são. Tá? Aqui tem um repositório da Edge Impulse que tem um monte de projeto maravilhoso, muito legal, num monte de área, que é muito legal vocês terem isso para vocês. E óbvio, sempre procurem, gente, mesmo terminando esse nosso curso, procurem sempre olhar o nosso site, aí o site do TeamML4D, né, onde o professor Zé Alberto e eu fazemos parte, onde a gente está tentando colocar ali tudo que tem acontecido, os workshops que a gente faz, material, cursos, papers, etc, etc, etc. Tá bom? Pessoal, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, apesar de a gente fez um formato mais EAD, né, um pouquinho híbrido. A gente teve algumas classes, algumas presenciais, né, alguns laboratórios estava extra para vocês, essa online. Então a ideia, eu acho que a grande vantagem desse curso, quando a gente bolou o curso, foi para dar uma visão para vocês desde a captura de dados até a implementação. Isso é só um pedaço, gente, porque você fazer um projeto de verdade, a coisa é muito mais complexa, depois, né, de manutenção disso, etc. Mas a gente procurou dar uma visão geral, pelo menos desde a captura dos dados, né, até o deploy disso, nas principais linhas. Na aula de hoje eu procurei mostrar para vocês que é como a coisa está expandindo, né, que eu diria, vai ficar um pouco, essa última aula vai ser uma aula que eu vou ter que modificar todos os anos, eu acho que é assim mesmo. Eu estava vendo agora o curso de Deep Learning, de introdução a Deep Learning da Universidade do MIT, todos os anos eles dão um curso, né? Eu estava vendo o professor que deu o curso esse ano, ele falou, putz, todo ano essa primeira aula tem que refazer, porque ele faz o contrário, ele dá uma geral, ele falou, eu tenho que refazer a aula inteira, porque cada ano está mudando tão rápido, né? Mas assim, o grosso do nosso curso, ele sempre continua, ele é válido, né? Mas daqui para frente, o que a gente procurou, a filosofia, é vocês aprenderem a trabalhar, né? Eu continuo disponível para vocês têm meu e-mail, mesmo terminando o curso, né? Depois que vocês terminarem, né? Porque vocês têm que entregar um trabalho ainda, né? Apresentar o vídeo, apresentar o relatório e fazer a avaliação do curso, hein? Com isso, tudo vocês vão terminar o curso, né? Fora, né, o quiz, acho que terminou, vocês já entregaram, acho que eu puxei o último quiz ontem, que é o 13, se já todo mundo fez, né? Hoje vocês estão entregando aí o Visão, né, que é o 4 e o 4A, né, que é só rodar o tem pessoa, não tem pessoa, rodando lá só com a aplicaçãozinha lá de Harvard, e fazer né, fazendo alguma classificação simples aí, né, como o pessoal fez aí, do lápis com tampa, sem tampa, né, caneta com tampa, sem tampa, pode fazer aí que nem os que eu fiz aqui, né, 2 bonequinhos, né, um ou outro, qualquer coisa assim, né, coisas outros, o rapaz tem chiclete, não tem chiclete, né, então é isso aí. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo semestre, obrigado pelo, acho que falar, a gente não vai se falar assim diretamente, mas por e-mail, ou estou disponível com vocês. Tem os alunos que a gente tem vários alunos aí que estão fazendo outros trabalhos com a gente, então a gente vai continuar vendo. Pessoal, a aula terminou aqui, mas vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Alberto, não sei se você está aí, você tem algum comentário para fazer com o pessoal? Agradecer aos alunos aí para terem participado, né, do curso. Eu fico satisfeito com o Marcelo está entregando um conteúdo. Como eu falei no início do curso, eu considero esse o melhor curso do mundo, né, porque pelo o aspecto prático, eu até não é uma coisa pessoal, uma colocação pessoal minha. Haja vista que o professor da Universidade de Harvard chamou o Marcelo para fazer a parte prática no livro, né? Esse livro foi lançado há 15 dias, né, Marcelo? Então, assim, vocês estão tendo quer dizer, o senhor Marcelo hoje é assim, uma das maiores referências na área no mundo, não é no Brasil. Não é assim, não. Mas... Não, é que a gente leva a filosofia, é importante que, vamos dizer assim, esse curso é um curso que está feito a 4 mãos aqui comigo, com o Zé Alberto, a gente leva a filosofia da EFEI. Se vocês já foram alunos do Zé nos cursos dele aí, vamos se virar, vamos pegar um componente, como é que eu faço? Essa pegada prática, né, Zé, que o pessoal às vezes não tem em outras universidades. É gozado isso. E aí o pessoal chama atenção, né? E, então, assim, quer dizer, você fazer parte de um livro que os alunos de Harvard vão estudar, não é brincadeira isso. Você consegue imaginar o que é isso numa escala, tem que ser uma escala meio que logarítmica para caber esse negócio, entendeu? Não é brincadeira para quem você está fazendo o material, né? E é o mesmo material que vocês estão tendo lá, vocês estão tendo aqui, né?
Vocês têm o kit em casa, a gente conseguiu isso. Nós temos trocentos tipos de kit, vamos ganhar mais agora. Coisa que o pessoal de Harvard não tem, viu, Zé? Porque eles têm laboratório, chega, senta no laboratório, faz o laboratório e sai. Não ficam com o kit. Essa ideia que foi tua ideia de deixar com kits do mundo, eu acho que isso funciona super bem. E pegou a pandemia, né? Da pandemia a gente emendou, né? E nós muito estamos legal. Ganhar mais kit agora, vocês vão ver aí se vem, né? É. Então, assim, gente, vocês estão tendo, tá legal que vocês estão tendo o melhor do mundo, não é o melhor do Brasil, do Minas Gerais, não. Né? Então, curso muito de altíssima qualidade e de desdobramento, o que a gente tem feito? Eu tenho alguns TFGs que vão começar a sair do forno agora. Para esse é um processo demorado, porque vocês têm um monte de coisa para fazer, né? Mas uma linha que eu tenho feito, nós estamos construindo sensores para aplicar TiNML. A gente já não aplica no próprio TFG, não dá tempo. Você precisa construir um hardware robusto para depois fazer o dataset, uma coisa que a gente tem feito. Vamos ter uma defesa agora, dia 2, né, de um hardware que já tem até aplicação, mas o hardware ainda está instável, tudo. A ideia foi acertar o hardware para depois fazer dataset. Então, isso é uma linha que a gente tem trabalhado. Sensores muito bacanas que a gente está trabalhando. E com esses sensores, é equipamento mesmo, equipamento dá até para produzir. A gente está vendo que é uma oportunidade que está tendo. Muitos sensores que são feitos, ninguém pensa em usar TiNML, a ideia é usar TiNML. E outro TFG que a gente tem feito é de aplicação mesmo. Nós vamos ter uma outra defesa no dia 9, 2 com 7, 9. Uma defesa no dia 9, que é uma aplicação completa de TiNML, né? Mas o hardware já estava pronto, que é um hardware desses da CID. Tinha lá todos os sensores, então não teve que construir o hardware. A gente já partiu de um hardware ponto, né? Um trabalho do Ricardo. Foi um projeto que a gente apresentou no CNPq, 2 alunos, R$ 500 de bolsa, apareceu a oportunidade, né? E então, aí não, aí já pegou um hardware pronto, criou-se o dataset todinho, o dataset é nosso, não é importado, né? E a partir desse hardware, a gente então trabalhou no modelo, né? E também, já mais a nível de mestrado, né? Onde faz tudo, no caso do trabalho do Anderson, ele está aí, o Anderson está aí, onde ele vai fazer tudo, vai fazer o hardware, vai fazer o dataset, vai fazer o modelo, tadinho, ele nem sabe onde é que ele entrou. Então, esse vai fazer tudo, porque é um trabalho, mestrado é um trabalho de mais tempo. TFG não é mestrado, né, pessoal? Embora a gente tenha conseguido publicar, né, Marcelo? O TFG do João, por exemplo, ele foi com o João, foi orientado pelo João. Ele saiu numa revista internacional, o TFG, e ele foi citado no livro do Dan, que é um dos papas da área, né? O trabalho, imagina, o trabalho de TFG da Unifei foi citado no livro de um dos maiores. Ele é um dos fundadores do Ed Impulse, né, Marcelo? Ele é fundador. Foi fundador. Deu aula aqui para nós, esteve aqui no nosso curso, falou para os alunos, né? Então, assim, gente, estamos fazendo coisa de qualidade mesmo. E o que tem ajudado a gente são vocês, né? Porque tanto o Marcelo e eu temos uma capacidade limitada de fazer coisas. A gente consegue tocar um projeto. Agora, se tem 3, 4, 5 alunos, você toca um monte de projeto, né? Essa que é a ideia, né? Porque de ouvir de um diretor do CNPq, porque as indústrias estavam interessadas no nosso aluno, não era de nós, não. Fiquei tão decepcionado, né? Professor da Unifei. Não quer saber se é não, quer saber dos teus alunos. Pois eu levei um tempo para aprender isso, mas é verdade, né? A riqueza é sua e vocês é que vocês são o nosso principal cliente, né? Então, com vocês a gente consegue fazer muitos projetos legais. Ideia não falta, recurso a gente tem conseguido, hardware bom. O pessoal fala, da onde é que fica os teus alunos? Não fica na casa deles, pô. Todo mundo leva. Não tem nada aqui, cara. Minha sala, que vem, vai para casa dos alunos. Vou ter que anotar para ver quem devolveu, né? Mas todo mundo fica em casa, trabalha em casa, que são coisas muito pequenas, né, gente?
Essa é a vantagem, né? Somos uma vantagem. Você não tem. Cara, eu tenho um monte de coisa top de linha aqui, tá todo mundo trabalhando em casa, né? O cara de fazer estágio em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, tá lá trabalhando, fazendo o TFG dele, né? Essa que é a vantagem desse tipo de área também, né, Zé? Porque toda a parte grande de desenvolvimento, você pega um kit desse aqui, o hardware e tal, aí você liga no teu computador, o teu software está ali, quer dizer, você vai programar Cara, uma ali. mesa. Quer dizer, dá para fazer um monte de testes. Tem coisa que você precisa de um laboratório, osciloscópio, numa parte específica, mas grande parte do trabalho você consegue fazer remoto mesmo, é o que você falou, né? Em qualquer lugar. Você não tem. Você faz da sua bancada em casa, vai no almoço. A dona lá da Fruit, né? Lady Ada, né? Que ela chama, né? Ela desenvolveu a empresa dela, começou na cozinha do dormitório do MIT. Cozinha, ela desenvolveu os produtos dela na cozinha, né? Acho que ele trazer ela para fazer uma palestra aqui. Mas assim, né, ela. É isso, cara. Vocês precisam de uma mesinha, computador e vamos embora, né? Porque. Gente, e a gente conseguiu aqui, por exemplo, para vocês, 100% de graça. Né? Era um tema que podia estar sendo monetizado, cobrado, vendendo curso, não sei o quê. É 100% de graça. É de impulso, é de graça. Vocês têm, o kit, vocês não pagam, leva para casa, quer dizer, não tem o que reclamar, né? Está tudo disponível aí para vocês, né? É só querer. Se alguém, então, quiser trabalhar na área e tal, a gente já está com uns alunos aí num projeto, né? E a gente está trabalhando nessa linha, né? Ou produzindo sensores ou produzindo modelos, né? Dataset é uma produção muito importante, né? Não dá para ficar usando dataset dos outros, a ideia é a gente começar a criar os nossos datasets, né? Dos nossos modelos. E tem dataset, gente, que eu até conversei com o pessoal da Ex Machina lá, Ex Machina, né? Se comprar, vou falar mais. Dataset é caríssimo, leva um tempão para você construir. Em dataset você constrói em horas, dias. Uns dias você tem um dataset. Tem tanto dataset que não sabe o que você faz com aquele tanto de dados, né? Depende muito, né? Mas tudo a gente calcula para caber dentro de um TFG, né? Sabendo que TFG não é um mestrado, não é um doutorado. Certo? Bacana. Bom, a gente agradece os seus, porque o objetivo nosso é divulgar para vocês. Isso a gente faz para vocês. Entendeu? Porque o meu salário não altera se eu fizer. Agora, mas tem que pagar, né, Zé? Tem que fazer os projetos final, tem que ser muito bom. E, inclusive, a gente tem a oportunidade até de apresentar alguns no seminário, no nosso workshop em julho na IBM. Então, vamos caprichar nos. Qualquer dúvida nos projetos, escreve para a gente. Vamos aproveitar, porque vocês têm que entregar até a semana que vem, né? Fazer o videozinho bacana. Para um pouquinho para fazer, que eu acho que vale a pena, que depois isso a gente acaba usando bastante, divulga vocês, ajuda até depois na vida profissional de vocês aí, tá bom? Beleza? Obrigado, pessoal. Está na hora já, já tem outra aula aí, né? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.